A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos reunidos no nome do Senhor para fins de aperfeiçoamento. O cristão é aperfeiçoado pela palavra de Deus, pela busca a Deus, pela oração, pelo sacrifício de jejum, pelas boas obras, por praticar aquilo que Deus quer. Entre as coisas que Deus quer, uma delas é o estudo de sua palavra, porque ela faz com que a gente se alinhe cada vez mais com Deus. A distância da palavra de Deus é a causa do fracasso da igreja, e é isso que a gente vai estudar hoje. Eu vou voltar com um estilo que eu fiz durante anos, que é uma coisa chamada gota de sabedoria. Então, pode ser uma gota de sabedoria, gota de conhecimento ou gota de graça. Com essas três coisas, gota de sabedoria, gota de conhecimento e gota de graça, quero estar sempre nesse ano, que dura aí talvez uns 3 minutos, sempre bem rápido. Portanto, abra sua Bíblia no livro que escreveu Salomão, não é, que compilou o servo de Ezequias, no capítulo 30 e verso 6. Neste momento eu quero ler na NTLH, portanto, nova tradução da linguagem de hoje. E vou seguir hoje pela King James atualizada em via de regra geral. Os irmãos encontraram? Provérbios está no meio da Bíblia. Provérbios 30 e verso 6. Então, se você abrir a sua Bíblia no meio, acha os Salmos. Tá? Não é uma Bíblia em códice, papel. Depois de Salmos vem Provérbios. É bom que nossas crianças saibam, de cor isso. Não sei se já ensinou isso, Sansa, não sei qual idade que começa Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, né? E saber cantar isso tudo, ou saber de cor de outra maneira, com qual idade que começa? Difícil precisar, né? É difícil precisar, mas com a idade dos pequenos ali, 5 anos, já vai começando, né? Para ter familiaridade. Tá bom, está escrito assim em Provérbios 30 e verso 6. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é um mentiroso. Olha que interessante, né, gente? Então, esse provérbio eu quero tirar uma gota de sabedoria dele do seguinte ponto. Primeiro, que é uma repreensão lógica, né? Claro, mas que é possível falar em nome de Deus alguma coisa que não é de Deus. Repito, é possível falar em nome de Deus alguma coisa que não é de Deus. É como se eu falasse assim: o Giovanni é um amigo meu, ele não está aqui presente. O Giovanni é um amigo meu, ele gosta de carne bem queimada. Então eu estou representando o Giovanni e estou falando para todo mundo isso. Aí as pessoas vão chegar assim: olha, Giovanni, a gente está sabendo que você gosta de carne queimada, né? Na hora que a gente faz um churrasco. Aí ele falou assim: quem foi esse mentiroso? Tá certo? Então, na hora que vai consultar a pessoa na qual eu falei no nome dela, eu falei no nome dele. Aí ele falou assim: com que autorização você falou que eu gosto de carne assim assado? Se você não me conhece direito. É isso que é esse sentido. Portanto, igreja, a gente tem que tomar muito cuidado, e um cuidado dobrado ao falar de Deus. Porque Deus é perfeito e é santo. Quando a gente fala alguma coisa em nome de Deus, corremos o risco de sermos mentirosos. E se for o caso, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Está escrito aí. Ele vai nos corrigir, vai nos confrontar, vai nos repreender. E a gente vai ficar com cara grande, vai ficar como mentiroso. Gota de sabedoria, vai 2 minutos, né? Oremos. Deus e Pai, nós estamos reunidos no Teu nome para estudar a palavra de Deus. De acordo com Provérbios 30 e verso 6, quero orar ao Senhor pedindo a misericórdia por mim, que neste momento estou aqui para, junto com os irmãos, distribuir a palavra, para que também não venha passar na frente, dizer algo que Deus não disse, falar algo sobre Deus que não é,
de alguma informação inverídica, Senhor. Então eu peço misericórdia por mim e misericórdia por nós, como igreja de Deus, para conhecermos a palavra de Deus, para não incorrermos nos riscos, nos erros os quais a igreja passou. Peço que a bênção do Senhor esteja sobre cada um que aqui está, que cresçam na graça, que cresçam no conhecimento de Deus, que cresçam na aproximação com Deus. Peço que a bênção chegue a quem assiste pelo YouTube diretamente, pelo Facebook diretamente e em vídeo posteriormente gravado. Que todos tenham essa atenção voltada para a palavra de Deus e que o Senhor seja glorificado com esse estudo. Amém. Nós vamos estudar hoje, então eu resolvi fazer um resumo da Reforma Protestante e escrevi para nós alguma coisa. Então, antes que a gente leia, eu vou contar toda a história para a igreja. Eu conto a história e a gente vai para o escrito. Vamos à história. A história genérica, bem genérica, é assim. A igreja, com o passar dos anos, a igreja cristã, com o passar dos anos, começa a desviar-se, afastar-se da palavra de Deus. E algumas pessoas foram levantadas para corrigir os erros dentro da igreja. Entre as pessoas levantadas estava um homem chamado Martinho Lutero. Esse alemão, ele era um cara extremamente mundano, pensa num sem vergonha. E ele era um sem vergonha que fazia direito. E ele estava estudando direito porque o direito era o sonho do pai. O pai dele queria que ele fosse um orador. E esse rapaz, um dia, ele era muito místico, cheio de misticismo. Toda aquela pessoa que não tem fé é mística, como eu contei o caso da figa. E esse homem místico, então, um dia está chovendo demais, está dando raios e trovoadas para todo quanto é lado, e cai um raio perto dele. Esse raio cai na cabeça de alguém. Caiu um raio numa pessoa. Ele, com muito medo de morrer, faz um voto a Santa Ana. Então, Santa Ana, uma santa da igreja, e a oração foi assim: se a senhora me salvar, eu entro para o mosteiro, eu vou para o seminário. De fato, ela o salvou. Aí foi, oi pastor, não estou entendendo não, De fato, ele não foi morto, Ele não foi morto e entrou no mosteiro. Portanto, ele se torna um padre. Ele é da linha dos monges agostinianos. Lembra que eu falei de Santo Agostinho? Que eu sempre falo sobre ele aqui, que eu sou devoto de Santo Agostinho. Lembra que eu já falei sobre isso? Claro que é uma brincadeira de falar devoto, gente? Todo mundo já entendeu. O que acontece com Santo Agostinho? Santo Agostinho. Então, esse padre Martinho Lutero, ele é seguidor dessa linha doutrinária de Santo Agostinho, que eu amo até de paixão realmente. E ele percebe erros na igreja. Ele se torna padre e professor da igreja. Ele é um dos doutores da igreja, doutor Martinho Lutero. Esse doutor da igreja, mestre em grego e em latim, mestre em hebraico, esse doutor percebe erros na igreja. Então, numa cidade chamada Wittenberg, falando em alemão, o Wittenberg, nessa cidade, na porta da igreja, que era costume os debates, ele afixa 95 teses, 95 os escritos que são erros da Igreja Católica Romana. E ele coloca essas 95 teses ali para que seus alunos vissem e eles entrassem em debate para estudar essas teses. Naquele tempo já tinha sido inventado a prensa por Gutenberg, Gutenberg já tinha inventado a prensa. Esses alunos do doutor Martinho Lutero e padre copiam, imprimem e essa coisa espalha por Wittenberg. Então espalhou lá, dá uma confusão muito grande, porque ele está indo contra o que a igreja está fazendo. Em essência, João Tetzel, ele está recolhendo um dinheiro para a igreja. E a forma de recolher era através de uma coisa chamada indulgência. O que é indulgência? Você compra o seu perdão por meio de indulgência.
de comprar relíquias e coisas da igreja. Para que comprar isso? Para ajudar a igreja financeiramente. Vira alguma coisa semelhante? Né? A igreja precisa de dinheiro, o que a gente faz? Faz uma festa, faz alguma coisa para ajudar a igreja. Foi o que fez, foi para ajudar a igreja. Então João Terço dizia, quando uma moedinha cair no fundo do gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Então entre essas, esse é o estopim. Então, com essas teses de Lutero, lá no ano, nós estamos falando que é 1517? Então tá, 3 anos depois, de 1510, o Papa Leão X excomunga, excomungar é expulsar, expulsa Martinho Lutero da igreja. Então, ali vai nascer a Reforma Protestante. Como que Lutero tem essa ideia? O que fez? Acontece o seguinte, falei que era mundano, falei que ele era um advogado, isto é, estudava para advogado. Ele sai e vai para um mosteiro, e ele começa a perceber em sua carne pecados. Quiçá uma mulher muito bonita, né, desejando uma mulher, talvez dinheiro, né, porque ele queria ser uma pessoa de posse, o pai era de posse, entre outras coisas. Não sei qual pecado que ele tinha, isto é, qual pecado o assediava, não sei, né, a gente não sabe quais pecados que o assediava. E aí, um dia ele leu aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque o meu justo viverá pela fé, que é o tema lá do Antigo Testamento inteiro, que é o resumo de Abacuque, capítulo 2, que o meu justo viverá pela fé. Então Abacuque pergunta a Deus, como é que vai ser? Deus falou assim, vai ser tudo destruído. Mas não vai salvar não, Senhor? Deus falou assim, não vou salvar Abacuque. Aí ele entendeu. Então, qual é a mensagem, Senhor? Aí ele fala, escreve bem grande, para qualquer pessoa que passar correndo possa enxergar e ler. Qual é a mensagem, Senhor? O meu justo viverá pela fé. Então tudo vai estar desgraçado, tudo vai estar desgraçado. O Senhor não vai socorrer Deus, não vou socorrer. Todo mundo vai perecer? Sim. Qual é a mensagem? O justo vai viver pela fé. Você não vai viver pelas coisas que você não está vendo, não. Então, o Antigo Testamento quase que termina com o profeta do exílio, né? Antes ali do exílio, mostrando assim, e tudo ia se danar. Então, essa é a essência, e aí ele começa a ler a carta aos Romanos, e ele descobre então que a justificação é pela fé. Porque a igreja estava fazendo o quê? Que a justificação para ir para o céu era como? Era através de fazer obras. Se você faz obras, você salva. Mas quais são essas obras? As obras de comprar indulgência. Você compra um santinho, você compra um pedaço da cruz. Então essas relíquias da igreja, qualquer coisa que um santo sudário, qualquer coisa que revele a igreja. Então esses boatos, essas coisas más foram espalhando por uma igreja chamada Igreja Católica Romana, Apostólica Romana. Com boato, por exemplo, a igreja que diz São João del Rei, por exemplo, se diz que tem um pedaço da cruz de Cristo, na igreja que é Rococó, já expliquei que é Rococó, né? Aquela igreja lá da Santa Casa. Rococó é o estilo, tá, gente? Aquele estilo pontiagudo. O barroco é arredondado, o Rococó é pontiagudo, olha lá, onde você passar. Então, aí diz na igreja, então várias igrejas, na igreja de São Francisco, então, que tem um pedacinho da cruz de Cristo. E que essas relíquias foram espalhadas pelo mundo todo. A ponto de um católico fez uma piada assim. Um católico fez a seguinte piada, e eu gostei da piada e eu achei muito engraçado. Ele falou assim, gente, se fosse reunir todas essas relíquias de pedaço de cruz de Cristo, dava para fazer uma igreja inteira. Eu achei feio, que piada. Essa foi porque a piada é inteligente e adequada. Bom, então, de fato, é isso. Então, o que eu quero pegar hoje, o que é a nossa aula hoje? A nossa aula é sobre a Reforma Protestante, que faz agora, daqui 2 dias, 507 anos de reforma. Falar que toda a igreja, ela tem que seguir o conselho apostólico. Se a igreja hoje, por isso que muitas igrejas estão fechando, que abre a porta ali, fecha, sabe por quê? Porque ela não é baseada no conselho apostólico. Essa igreja aqui é baseada no conselho apostólico. Se você não tiver autoridade do apóstolo para cá, você não pode ser igreja, tá? Então você tem que ter a bênção apostólica, senão não pode fundar uma igreja. Ele só pode fundar na base, porque lembra que a gente falou semana passada, que a Pedro foi dada a chave? Ele falou assim, olha, a chave de perdoar, quer dizer, foi dada à igreja, que Pedro é esse representante, né? A gente viu isso. Então eu trouxe para os senhores aqui, muito resumidamente, então eu não quero estar, falando demais, eu vou falar muito resumidamente dos 5 solas. O que é a Reforma Protestante? Essa igreja aqui
tem as suas bases toda protestante. Então a gente aqui nessa igreja Cristo em Casa está baseada na reforma protestante. E quero começar a ensinar as teses de Lutero hoje, para você ver que o que eu estou pregando aqui é exatamente, ou quase exatamente o que ensinaram lá. Então você está muito próximo da igreja verdadeira, da igreja do ano 1500, da igreja do passado. Então nosso ensino hoje aqui é apostólico, é bíblico e é reformado. Essas são as partes dos quais nós vamos ensinar hoje. Então nós vamos lá, nós vamos seguindo. Hoje vou ser mais eclesiástico e menos bíblico, vamos dizer assim, e vou citar algumas coisas só para a gente ir entendendo a reforma. O meu objetivo com isso é só honrar a igreja do passado, mostrar assim que nós não estamos inventando igreja, e nenhum homem pode inventar igreja e seguir suas regras e o que queres. O que quiser, ele tem que ter a sua base apostólica, e ele tem que estar nessas condições do registro apostólico, porque senão não vai ser igreja, como é o caso que a gente está vendo por aí. Infelizmente, irmãos, não são igreja, mas é chamado de pastor, é chamado de padre, é chamado disso, daquilo. Então vamos lá. Os 5 pilares da reforma protestante do século XVI, de 31 de outubro de 1517, onde foi afixado essas teses. Um leitor para nós voluntário, tem alguém? Pode. Pode. A reforma protestante do século XVI começou com o monge agostiniano Martinho Lutero. Em 31 de outubro surgiu o João Tetzel, que eu falei, né? Vendendo o perdão de Deus na forma de indulgências, que era venda pública de documentos e relíquias que garantiam a seus adeptos o perdão pelos pecados, obrigações, meio utilizado pela igreja para obter fundos. Tá? Então essa é a essência, já falei isso. Então a igreja tem isso. Ela faz uma coisa errada, ela vende coisa dentro da igreja, ela vende Bíblia, ela vende isso, vende coxinha, vende isso, e fala que é para ajudar a igreja, porque a igreja está precisando, né? Então, gente, eu combato isso aí, né? Combato veementemente, a menos que alguém fale assim: não, pastor, eu tenho jeito de provar que isso é certo. Se tiver, eu mudo, a gente vai mudar a nossa tese, tá? A gente vai mudar nosso costume aqui na igreja. Se alguém provar fora disso, nem dentro e nem fora da igreja, foi até perguntar para o irmão, né? Falei assim: não, mas se a igreja fizesse isso fora, e se fosse uma conversa fora, para não ser dentro do templo, mesmo assim. Por quê? Porque ela se destina, né? Então vamos lá. Eu não coloquei aqui não, estou apertando aqui para cima. Outro leitor para nós? Lutero, indignado com tudo isso, com o chamado comércio sagrado das indulgências, afixa 95 teses na porta da capela da igreja de Wittenberg, Alemanha, em 31 de outubro de 1517, protestando contra esse ensino herético da Igreja Católica Romana daquela época. As 5 solas da reforma protestante são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores. Todo esse texto todinho é escrito por doutor e reverendo Hernandes Dias Lopes, da Presbiteriana, tá? Da Igreja de Pinheiros de São Paulo. Aliás, da Igreja de Pinheiros não, da Igreja do Espírito Santo, né? Bom, mas vocês conhecem quem é? Deixa eu explicar o que é a palavra proposição. Proposição é um termo teológico, nesse momento. Essa proposição significa verdades teológicas eternas. Então, proposições são verdades eternas, tá? Então, proposições são isso. Então, eles são proposições. Então, são verdades teológicas para que a igreja pode confiar. São proposições corretas. Preciso de um outro leitor. O que é solas? Essa palavra sola é uma palavra em latim que significa somente, tá? Então, 5 solas, ou 5 somente, né? O que são solas? Somente essas coisas, somente 5 coisas são fundamentos para direcionar a igreja de Deus. Vamos lá. São eles: sola escritura, somente como escrituras. O segundo, sola fide, que
está tudo em latim, né? Então eu estou dizendo, somente a fé, sola gratia, somente a graça, e solos Christus, em latim também, somente Cristo. Esses são os fundamentos, como a Igreja Católica se desviou dele e agora está cada um desses solas desenvolvidos para que você entenda onde está o erro. E aí a gente vai desenvolver sobre isso, que o Senhor nos ajude aqui. Vamos lá. Desculpa, o quinto, né? E só lhe deu glória. Somente a glória deve ser dada a Deus. Eu vou explicar como é que isso não fez. E afirmo que a Igreja Católica ainda não faz. E algumas igrejas protestantes estão cometendo esse erro. Vamos lá. Primeiro, número 1, sola escritura, que é só as escrituras. Ele está dizendo só a Bíblia. Tá? Vamos nessa então, vamos lá. Um leitor para nós. Alguém pode ler em alto e bom som? Somente como escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17. O papai não... Desculpa, não é papai, aí é o Papa, tá? Porque o Papa, a palavra Papa é papai, vocês sabem, né? A palavra Papa significa papai. Então, ele é chamado pai da igreja, tá? Mas é Papa, tá? O Papa não tem a palavra final. De acordo com a teologia católica romana, o Papa é infalível, isto é, isento de erros. A teologia romana definia essa infalibilidade do Papa, afirmando que quando o Papa fala... Ex cátedra. Isso é, quando trata de assuntos doutrinários, morais e éticos, ele é infalível. Tá. Então, gente, este é um dos erros da igreja, dizendo que o Papa era perfeito na ex cátedra. Não está falando ele perfeito como pessoa, não, tá? Não é perfeito como pessoa, mas perfeito em tudo que ele falasse no seu ensino. Qualquer homem, claro que inclui eu e qualquer outro teólogo, eu sou bacharel em teologia, especialização em missões, qualquer teólogo, qualquer pessoa com especialização, qualquer quiser de teologia, né, já dei aula de hebraico, aula de grego, estuda as escrituras, esses 37 anos e tal, qualquer homem está sujeito a erro e deve ser corrigido caso errar. Então, pastor Flávio, pastor Sebastião, irmão tal, irmão Mané. O irmão Mané está com a palavra. O Mané está pregando ali e ele cometeu erro. Irmão, olha só, essa falha, aí você teve uma falha aí. E a falha que eu estou falando não é só falha de citação. Eu tenho cometido tanta falha de citação que eu estou assustado comigo mesmo, estou até envergonhado. Porque eu estou vendo a minha pregação aqui, que eu fico olhando para ver aquele camarada, para criticar o camarada. Eu fico me criticando. Saiba você, que eu não fico sendo duro com alguém aqui não. Eu fico olhando para mim. Aí eu estou olhando lá a pregação, lá, olhando o grupo de louvor, olhando o que a gente está fazendo, olhando o som, a posição de todo mundo aqui, a Letícia atrás, escondendo o Rodrigo para não parecer a cara dela, tudo isso aí eu fico olhando. Beleza. Aí fica lá sumida, lá, tal. Não, a gente fica olhando para fins de aperfeiçoamento, não é claro, não é fins de crítica. Aí eu estou olhando, aí eu citei lá, que quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu citei João 15, eu falei, gente, você ficou doido, mano. Como assim João 15? É a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Olha o erro, né? Então, quer dizer, na minha cabeça, na hora né, porque a emoção de estar falando é muito forte, né? Eu não falo sem emoção, né, na pregação, não sofri para pregar. Aí, 1 de João 2,15, aí depois eu estava citando lá, citei João capítulo 3, versículos, o 14, 15, 16, 17, 18, até o 21, eu estava citando desse. Aí eu comi qual que foi? João 3, verso 15, verso 16, verso 17, verso 18. O verso 18 eu comi e falei, caraca, e ninguém falou nada. Então, quer dizer, é muito comum que um pregador cite assim, Apocalipse 23, e nem existe Apocalipse 23, quer dizer, isso é um erro totalmente banal, eu já vi muita gente cometendo essa falha. Muito bem. Mas isso não é um problema, o problema é qual? É um problema doutrinário. É ensinar uma coisa que não é. Por quê? Porque isso leva ao tropeço, leva ao erro. Então, gente, qualquer um de nós aqui, para pregar a palavra de Deus, precisa de fato estudar a palavra de Deus, se submeter muito à palavra de Deus e à vontade de Deus para aquilo que Deus quer. Nós começamos hoje em Provérbios 30, verso 6, né, para quem chegou atrasado e não viu, na gota de sabedoria, que
Não fale alguma coisa que Deus não falou, porque senão Ele vai te repreender e você vai ser achado mentiroso. Então Deus vai mostrar que você é uma pessoa mentirosa quando você está falando coisa dele que não é. E isso, quem que comete esse erro? Os pregadores. Qualquer um de nós que tenta ensinar a palavra de Deus corre esse erro de tropeço. Sola fide, preciso de outro leitor fazendo um favor. Desculpa, ainda preciso de um leitor. Qual era o texto que estava escrito lá da Bíblia? Quem que lembra o texto? Está escrito agora. 1 Timóteo 16. Ó, me corrigiu. Segundo, hein? Alguém acertou aí, é segundo. Mas vai lá. 2 Timóteo 16. Olha lá, quase. Nem existe Timóteo, só tem 6 capítulos. Não, mas está muito bom. Você vê que a pessoa tenta achar. Hein? O cara tá tipo assim, peraí, eu tô chegando lá, tá quente, né? Então, beleza. Então é 2 Timóteo 3, 16, 17. Preciso de um leitor voluntário. 2 Timóteo, porque eu não quero deixar de ler a Escritura, para mostrar que toda a base da teologia, no Novo Testamento, tá, gente? Toda a base, pode ler, irmão, pode ler. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor... Não é isso não. Você está onde? É o 2 Timóteo, então. É 2 Timóteo É segunda, é isso. 3:16. Tá, pode ler. O irmão, voz muito boa, que voz boa, hein? Nossa, eu tinha percebido que o irmão tinha uma voz tão boa para ler. Pode ler? O irmão pode ler lá, depois o irmão pode. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, olha só, o que está dizendo lá? Que toda a Escritura, que toda a Bíblia é infalível, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E deixa eu fazer uma observação, olha só. Não confunda essa inspiração, hein, senhores? Não confunda. Do tipo assim, olha só. O camarada escreve uma poesia inspirado na beleza da flor. A flor é muito bela, né? Eu sempre fico brincando que eu quando criança, eu ficava decorando as coisas. Cajueiro pequenino, carregadinho de flor. Eu também sou pequenino, carregadinho de amor, né? Quer dizer, então tem uma combinação legalzinha e tal. Então a gente, né, tem essas coisas. Poética. Então ele tem a inspiração na beleza da mulher. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é ela. Parece que é a garota de Ipanema, né? Que era uma mulher real, né? Que alguém escreveu de uma beleza, de uma carioca, mulher linda, tal. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça é ela. Quer dizer, o cara tem uma inspiração para escrever a poesia e a música, que é bonita, que é o For Ipanema em inglês, que é conhecido no mundo todo. Você perguntando no mundo todo, falei, você toca Garota de Ipanema, você chegar na Europa, qualquer lugar, porque é muito linda a música, do ponto de vista harmônico, do ponto de vista melódico e do ponto de vista da letra. Que então ele conta da história dessa situação. Então, o cara está inspirado na beleza da carioca. Muito bem. Quando a Bíblia fala que ela é inspirada por Deus, não é isso não. Quando ela é inspirada por Deus, na língua grega está escrito assim, theopnestos. Estou falando em grego, tá? Theopnestos. O que significa? Literalmente, theo, já falei que theos, né? É Deus, você sabe que theos é Deus, né? Então o nome teofórico é aquele que tem Deus no nome, né? Emmanuel, né? Então é o nome teofórico, né? Então você sabe, né? Samuel, nome teofórico, por quê? Porque tem Deus no nome. Eloá, tal. Eloá significa Deus na forma poética, né? Porque hoje eu vi uma pessoa com esse nome. Bom, então o que acontece? Theopnestos Theos é Deus, o pnestos é sopro. Então quando a Bíblia fala que ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus. Então não é essa inspiração. Eu estou inspirado hoje, eu estou animado hoje. Estou inspirado na beleza do animal, então eu vou escrever. Não, a Bíblia é soprada por Deus. Isso aqui foi soprado pela vontade de Deus. A Epístola de Pedro 1,16, 17 diz, porque homens de Deus foram inspirados para escrever. Aqui é vontade de Deus, não é vontade do homem. Nos contraria, fere a todos nós. Não é aquele irmão que ela não, todos nós. Porque a carne não está sujeita à palavra de Deus. Então é isso.
Esse aqui é soprado por Deus. Deus soprou sua palavra. Dá para dar glória a Deus? Glória a Deus. Vamos a sola fide, que é só a fé. Preciso de um outro leitor voluntário, gente. Vai revezando na leitura. Somente a fé. Romanos 1, 16, 17. A salvação não é alcançada pelas obras, nem por uma parcela entre a parceria entre a fé e as obras. A salvação é recebida pela fé e somente pela fé. Pelas obras, ninguém pode ser justificado diante de Deus. A salvação não é conquista pelas obras, mas recebida pela fé. Não é fruto do que fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós. A fé é a causa instrumental da salvação. Muito bem. Então, preciso de um leitor em Aos, Romanos 1, 16 e 17. Vamos à Bíblia. Essa é uma das bases, tá? Então, eu estou citando um texto só, mas são vários textos, né? Como o de Pedro, a epístola de Pedro. E Pedro é 1, 21, né? 1, 21 e 22, né? Aí eu falei que cita, né? Coisa, né? Aí depois eu ouvi em vídeo e falei, né? Citou errado. Pode ler, Samuel? Romanos 1, 16 e 17. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Muito bem, a linguagem de hoje, né? Na tradução da linguagem de hoje. Então você vê assim, o Evangelho é o poder da salvação. Gente, presta atenção, porque o que eu vou falar aqui é fundamental para esta igreja. Olha, você escuta aqui um pastor como eu e fica pregando que parece assim, parece a coisa mais dura do mundo. Olha só, não é duro. O Evangelho é salvação. Você que está aqui, escutando paulada na sua cabeça, você fala, caramba, isso aí serviu para mim? Ou às vezes não serviu para a pessoa, não tem nada a ver com você aquela mensagem, no sentido de, tipo assim, pelo menos isso aí eu não estou fazendo, certo? Você não está fazendo aquele erro, então você está tranquilo. Porém, que é o Evangelho, e saiba que você está dentro, você é um salvo, você está lutando, você está dentro da fé, e isso te salva. Então a igreja cristã, nascido de novo, ama a palavra de Deus. Às vezes ela é dura sim, né? Ama, mas você ama a palavra de Deus. Poxa, esse negócio aí, esse negócio foi ruim para mim. Essa parte aqui eu estou muito errado mesmo. Espírito Santo, me ajuda nessa parte errada. Espírito Santo, me ajuda nisso aqui. Como uma pessoa disse para mim hoje, poxa, eu estava com um problema diante de Deus, de não perdoar. Eu falei, Deus, eu nem sozinho consigo, mas eu vou perdoar essa pessoa. Então, quer dizer, alguém que escuta assim, se você não perdoar, você vai ser condenado ao fogo do inferno. Pergunto para ti, essa palavra é dura ou é mole? Né? É uma palavra dura, não é? É ou não é? Porque se você está com aquele pecado de não perdoar, e alguém falou assim, que você vai ser condenado, você fala, caramba, eu vou ser condenado por isso? Vai. E agora? Deus não vai te ouvir? Não. Aí você fala, e agora? Meu Deus, Espírito Santo, me ajude. Porque eu escutei a tua palavra e eu estou tão errado, mas eu não consigo. Essa carne aqui não quer perdoar. Eu não sei o que eu faço. Me quebra, me salva, me dá uma coça. Porque não está escrito o que está escrito no Salmo. Filha-me o justo, isso vai ser bom. Se você é uma pessoa justa, nascida de novo, você quer o ferimento do justo e não de vagabundo. Porque se o vagabundo, se uma pessoa ímpia te repreender, porque você está muito fora da verdade, ou eu, não é? Às vezes o crente passa vergonha, um camarada lá fora não é crente, não é nada, ele fala, opa, que é isso aí, não deve dizer palavrão, e a pessoa repreendendo. Então quando o ímpio repreende alguém dentro da igreja, é porque essa pessoa na igreja está muito errada. Bom, então eu falo com amor e carinho para vocês, filho-me o justo. Então a palavra que sai do culto, a palavra que sai da igreja, ou a pregação, ou do louvor, deve ser uma palavra que às vezes de fato pode ser dura. Imagina que você cometeu uma mentira hoje, e o mentiroso não entra no reino de Deus. Você fala, caramba, meu Deus, eu estou fora do teu reino, eu estou muito errado. A função da pregação do Evangelho da Verdade tem a função de nos levar a arrependimento. Não tem a função de te machucar, não tem a função de te humilhar, não tem a função de falar assim, fulano de tal, você está com pecado tal, isso é extremamente humilhante. Mas não, mas ela tem a função de te corrigir, tem a função de te perdoar, tem a função de te levar a falar, nossa, eu estou bem fora do que é, porque eu nem sabia que idolatria é pecado. Aí alguém pregou sobre idolatria, você fala, nossa, eu era idólatra e não sabia. Quantos católicos são idólatras, mas eles não sabem que são? É ou não é? Não sabem. Mas para ele não é ofensivo você pregar que é idolatria, né? Que ele está idolatrando uma
imagem qual Deus falou que não era para ter. Então é nesse sentido. Então, com todo carinho e amor. Então tá, sola fide. Por que Lutero escreveu sobre esse fundamento? Por quê? Porque a Igreja Católica estava ensinando assim, que se você não fizer aquelas obras, se você não cooperar assim assado, se você não fizer isso, aquilo ou aquilo outro, você não será salvo. A salvação é pela fé. Fé é um dom de Deus, é uma benigridade, é um favor de Deus, de confiar nele, de crer nele. Então, gente, quem não crê em Deus já está condenado. Foi o versículo que eu esqueci. João 3, verso 18, que ele diz assim: todo aquele que crê no Cristo tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado. Então não pensa que o problema de fé é um problema de somente, não. É um problema de decisão para a eternidade. Aqueles que não creem. Olha só, igreja, eu vou fazer uma distinção aqui que eu não queria fazer, mas vou fazer para a tua salvação e para a nossa salvação. Olha, uma coisa é duvidar quando tem um profeta e fala uma coisa, que você está meio assim, não sei se isso é bem assim não. Então você está duvidando de quem? Do profeta. Eu posso até aceitar isso. Por quê? Porque Coríntios diz o quê? Que ele fala o que para fazer? Julga a profecia. Vê se ela é verdadeira. Vê se ela casa com você. Se for o caso não casar com você, o que você faz? Rejeita. Porque ela não é de Deus. Ela foi do homem. Tá certo? Então eu apoio isso. Mas uma coisa eu não apoio: você ser descrente e falar que não acredita em profecia. Porque o ministério profético é real, sim. E aqui temos tido revelações de Deus. E é inconteste. Mas como que é inconteste? Pois porque Deus revela coisa do coração do homem. Só Deus sabe o coração. Está escrito lá que só Ele esquadrinha. Como que alguém aqui pode saber se temos profeta aqui dentro? Então eu quero que aqui seja um celeiro de profetas. Então é verdade. Então tá. Aí, pastor, mas um profeta pode errar? Sim ou não? Sim, porque se a gente fala que o profeta não pode errar, é igual o caso do Papa da infalibilidade. Então eu estou dizendo aqui que o profeta é infalível? Não, mas eu estou falando para desmerecer o profeta? Também não. Não é para desmerecer o profeta, mas você fica ali de olho. Então, seja eu, seja quem for que profetizar para você, você julga a profecia, pastor, para falar esse negócio aqui, eu tomei coisa. Não é para você falar assim, para os quatro cantos, não. É para você consultar Deus. Nossa, eu recebi uma repreensão, ou recebi uma bênção. Nossa, mas isso é muito grande. Será que Deus está falando comigo? Por que eu estou vendo? O que acontece com as pessoas? As pessoas estão aqui dentro da igreja, recebeu uma profecia, não vem na igreja mais. Tipo assim, Deus mentiu para ela. Eu falo, Deus mentiu, gente? Não. Deus não mentiu. Então quem mentiu? Eu não sei quem mentiu. Eu não sei. Então, eu não sei quem mentiu. Mas eu quero dizer para você que se alguém, se for o caso, e eu sou do lado dos profetas. Eu sou do lado dos profetas. Até que se prove o contrário, eu sou do lado dos profetas. Por quê? Porque o que eu estou vendo dos profetas é que ele fala umas coisas muito contundentes. Ele fala, gente, mas tem um mistério ali. E que eu estou vendo, eu falo pelo Espírito de Deus para você. Eu estou vendo que tem coisas, revelações muito extraordinárias. E que eu entendo que aquilo não é que aquilo vá acontecer. Não é que aquilo aconteceu. Mas que muitas vezes aquilo é um plano de Deus. Plano de Deus. Mas que esse plano de Deus pode ser frustrado, sim. Aí nós temos questões doutrinárias. Pode falar, irmão. A profecia, o interessante é o seguinte: a pessoa receber a profecia, não tomar atitude em cima da profecia, esperar ela acontecer. Fera. Doutrina de Deus, isso que o irmão falou. Escutaram o que ele falou? Quer dizer, e a gente estudou isso aqui, lembra que a gente falou assim: nós, aqui na igreja de Jesus, não somos dirigidos por profecia. Nós somos dirigidos pelo quê? Pela palavra de Deus. Então, mas onde fica o lugar da profecia? Olha, ela tem o lugar dela, na função que o irmão está falando. Deixa a coisa acontecer. Você vai esperar pacientemente, prudentemente, né? Então, Roberto, é isso mesmo, o irmão está certo doutrinariamente. Quer dizer, você escutou lá, você não precisa apavorar. Olha só, por exemplo, outra coisa importante, eu preciso falar isso aqui, desculpa, eu tenho que abrir esse adendo. Outra coisa importante: Isaías é profeta de Deus ou não? Estou falando tudo da Bíblia, Ishayahu. Era ou não é? Ele escreveu a Bíblia.
E veio uma profecia para ele, para Ezequias. Qual foi a profecia? Vocês lembram? Entre tantas, né? Qual foi? Tu morrerás, você vai morrer. Você imagina se você recebe essa uma profecia, olha, você vai morrer, cabra. Você tem a consciência da tua casa que você vai morrer. Se você recebesse isso, sabe o que um de nós ia fazer? Ficar nervosinho, falar assim, desmerecer o profeta, dando palavra de maldição para mim, tragédia. Ia reclamar, ia blasfemar, ia repreender, que é pior. Está amarrado em nome de Jesus. Eu falar essa besteira, porque dizer que está falando em nome de Jesus é besteira, que besterol evangélico. Está amarrado em nome de Jesus. Ele ia rejeitar, ia ficar irado, ia sair da igreja. Isaías está cheio do Espírito Santo. Tu vai morrer. O que Ezequias fez? Ele recebeu como de Deus ou não? Recebeu como de Deus. O que ele fez? Vai conversar com quem? Com quem mandou a profecia. Essa profecia veio de Deus. Deus olhou para a parede, Senhor, se for palavra de morte, estou ferrado, vou morrer, eu não quero morrer, eu quero viver mais. Senhor, eu andei na tua presença, eu estou sendo sincero e honesto. Entendeu? Quer dizer, como que ele recebeu a profecia é extremamente importante, é fundamental ainda. Agora, e vou falar uma coisa que já aconteceu aqui nessa igreja, aqui, não estou falando de igreja dos outros não, estou falando de igreja pentecostal como essa. Alguém que recebe a palavra assim, assim assado dentro de sua casa, e a pessoa usa daquela palavra para carnalidade, né, irmã? Tem uma irmã aí que sabe o que eu estou falando. Eu preciso falar isso aqui, eu preciso falar. Porque senão a pessoa recebe assim, beleza, então minha esposa assim assado, meu irmão, e começa a abusar daquilo que falou, fala assim, o profeta falou. Não, irmãos, olha só, não vem com choramingos não, é aqui, ó. Igreja Cristo em Casa. É espiritual, portanto acredita na espiritualidade de dons. Porém que nós somos regidos por uma fé legítima. Acreditamos na profecia sim. E eu penso que esse tem profetizado até aqui que eu estou vendo, eu não estou vendo coisas erradas, estou vendo coisas certas. Embora tenha coisas misteriosas que eu não entendi, até que esse dia aconteceu isso. E eu acredito no irmão que profetizou. Então, lá do Rio. Eu acredito nele. Eu acredito que foi profetizado corretamente. Alguma coisa talvez eu não tenha entendido. Porque senão a gente começa a desmerecer profeta. Porque lembra que eu falei dos 603 mandamentos? São 611 mais 2? Lembra que eu falei isso? Aí qual é o primeiro mandamento do judaísmo? Número 1, primeiro mandamento do judaísmo. Saber que existe um Deus. O número 2 ou número 3 diz assim, não desmerecer o profeta. Ai de mim e ai de você que toca em profeta, hein? Porque você começa a falar mal do profeta porque houve uma situação que você não entendeu, que você não aceitou. Então, e qualquer profecia, seja de quem for, eu estou a ponto de respeitar. Falou uma profecia aqui assim, aí eu estava julgando a profecia. Falei até com o Rodrigo, né, Rodrigo? O Rodrigo sabe o que eu estou falando. Falei, Rodrigo, essa coisa assim assado, o meu julgamento é esse, tá? Aí eu falei assim, né? Começou a pensar também. Então, quer dizer, então nós, Igreja Cristo em Casa, vivemos pela fé, direcionados pelo Espírito de Deus, pautados na palavra. Ouvi uma profecia lá, amém, Senhor. Isso é de Deus. Deixa eu ver, a Escritura concorda com isso? E dentro disso você vai vendo o que está acontecendo aqui. Não seja um cego. Você precisa de fé com Deus também. Você precisa de comunhão com Deus para aquilo que foi profetizado para você. Contei um caso aqui, infelizmente eu estou contando esse caso 1000 vezes, porque eu quero salvar a vida dos irmãos. Não eu, mas Deus. Em que sentido? Porque a pessoa se separou, você tem que voltar para a esposa, não é? Porque Deus não quer separação. Todo mundo prega isso, eu também prego. Porém que, a mulher lá, está lá na igreja, algum profeta, Deus manda você voltar para o seu marido. Ela voltou para o marido, ele picou, desculpa eu falar isso aqui, picou ela no facão, gente. Não, sério mesmo. Se fosse alguma coisa, eu ia atrás desse homem aí. Ia falar com o dedo na cara dele. Você matou essa mulher. E você vai ser punido por isso. Você é um mentiroso. Provérbios 36, que a gente estudou aqui. Você falou em nome de Deus o que não era. Ela falou, pergunto você, a vontade de Deus era que ela seja picada pelo marido. Fala para mim. Cadê esse profeta aí? Ela não é, gente. Entendeu? Então você está vendo que o negócio vai dar errado. Não, mas o profeta falou. Não, então não desmereça o profeta, não. Mas a gente tem que analisar tudo. Parece não, o reino de Deus é muito dinâmico. Alguma coisa foi falado pelo profeta e eu acho que Deus fala para despertar a gente. Igual o caso do Isaías. Era para o Ezequias fazer o quê? Vou morrer, gente. Despedir de todo mundo. Mas ele foi
profundamente sábio, porque ele ganhou 15 anos. Então seja qualquer um de vocês, qualquer erro que você cometeu, qualquer fúria que você cometeu, não, pastor, eu sou um homem extremamente errado. Se você repreende agora, você está recebendo a graça de Deus. Né? Então se você recebe uma palavra de repreensão lá, você fala, opa, Deus recebeu uma palavra de esperança, que é a correção. Se a gente se arrepende, a gente é salvo. Acabou. Você está livre daquele jugo, daquela situação. Qualquer um de nós aqui, não tem bonitos não. Isso é maravilhoso. Bom, então voltando à questão da salvação, gente, qualquer igreja que ensinar que você ganha as coisas por meio de qualquer coisa que não seja realmente a salvação, a graça de Deus, está errado. Então o Tertuliano, um dos pais da igreja, ensinou assim: nada do que é de Deus é ganhado com dinheiro. Então você não compra Deus com seu dízimo, não compra Deus com a sua oferta, não compra. Agora, eu vou lá na Bíblia e pergunto para a Bíblia e para você: a Bíblia tem promessa para dizimista? Tem? Então tem um mistério aí. Que mistério? É que ele diz que para o dizimista, Deus repreende devoradores. Está lá. Isso é doutrina ou não? Hein? É doutrina. Ele está lá. Ele diz que tem essa promessa sobre quem é dizimista. Está escrito lá, gente. E está escrito lá também que quem não é dizimista e ofertante, ele vai perder as coisas dele. Está escrito lá também. Então não adianta querer falar assim, que isso não é doutrina, porque está escrito. Agora, vamos à questão prática nessa questão? Vamos. Eu pergunto para os dizimistas da igreja: você já teve experiência de contribuir e Deus te dá muito mais? Quem aqui não teve? Todo mundo tem. Não, pergunta a pessoa que contribui. Você contribui com R$2. Com R$10 você acha 100 na rua. Claro que tem um momento que você contribui com tanto, é que ele não volta. Você não viu. Só que você foi livre de uma dor no rim. Só que você foi livre de um assalto. Você foi livre de um tiro. Eu tentaram assaltar 5 vezes. Então. Não consegui. Tá vendo? No monte orando, de dia. Eu não ando à noite. 5 vezes não consegui. Eu não conseguia chegar perto. Então são testemunhos do irmão, mas a irmã, inúmeras pessoas. Aí o que a gente não pode? É comparar isso, o dízimo e oferta, com salvação. Do tipo, eu sou dizimista, eu sou bom. Eu sou dizimista, Deus tem que me prosperar. Como se Deus devesse para a pessoa. O dízimo o que é? Não é um dar, o dízimo é um devolver. Então tá. Então eu estou falando para a gente não misturar as coisas. Muito bem. Então, gente, a gente é salvo mediante uma capacidade de resposta a Deus. E essa capacidade é a fé. Afirmo para os irmãos a aula de ramatiologia, que é a doutrina do pecado, que todas as tentações, o grande Thomas Walter Conner, teólogo batista, disse: todas as tentações são contra a fé. O diabo não está te tentando com outras coisas não. O que ele quer no final é acabar com a sua fé. Por quê? Se ele cortar a fé, ele cortou a sua salvação. Entendeu? O que nos possibilita de fato a salvação, o meio é a fé. A fé é que vai fazer você receber. Vamos lá? Preciso de um leitor agora. E sola gratia. Um outro leitor para nós em alto bom som. Somente a graça. Efésios 2, 8 e 9. Deus não nos salva porque fazemos boas obras ou porque merecemos alguma coisa. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. O que você e eu merecemos é a justiça e a intenção de Deus. Mas, pela maravilhosa graça, Deus nos conceda em Cristo Jesus misericórdia, nos livre do inferno e nos traga para o céu. Muito bem. Então, gente, essa é a doutrina pilar, são as doutrinas da graça, pilar da igreja cristã, igreja apostólica protestante cristã. A doutrina pilar. Que a salvação, aí como assim você não faz nada pela salvação? Nada, absolutamente nada. Porque se você pudesse fazer, Deus ia mandar você fazer.
Se você pudesse fazer algo por sua salvação, Ele ia mandar você fazer. Mas deixa eu explicar isso aqui ao brasileiro, porque parece que os brasileiros não entendem. Olha só. A salvação é algo dado totalmente por Deus. Qual é a prova? A prova é a maior tragédia da história. Qual é a maior tragédia da história? A crucificação do justo Filho de Deus. O Gaio, o centurião que estava debaixo da cruz, mete um murro no peito, fazer aqui que eu já quebrei, quebrando aqui o microfone, mete um murro no peito e fala, verdadeiramente esse homem era Filho de Deus. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, né? Então a terra balançou, a terra fechou a cara, o tempo fechou, era meio-dia, no sol quente da Palestina, então tudo escureceu no 25 de março, né, do ano 0 lá, né, da morte de Cristo. Então o que acontece? Ano 33. Bom, então o que acontece, gente? O mundo balançou, o véu se rasgou, porque Cristo foi morto. Por que ele foi morto? Porque não tinha outro meio de se salvar. Ponto. Aí, o que a gente não pode confundir é o seguinte, a salvação é uma coisa só do Senhor. Né? O livro de Jonas está escrito que a salvação vem do Senhor, 19:10 de Lucas, né? Eu gosto da Bíblia, estou muito ruim de Bíblia. 19:10 de Lucas, a salvação vem do Senhor, é o seu Senhor que salva. Beleza, tá. Então é algo de Deus. Como que a gente faz com os textos de Mateus 7:13, que você sabe de cor, 7:13, 14, e Lucas 13, 22 e 23? Como é que você faz com esses textos? Que está escrito assim: Senhor, são poucos os que se salvam. Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não conseguirão. Mas apertado e estreito é o caminho que leva à salvação, e outra versão está assim, difícil o caminho para a salvação. Bom, ele não está falando que faz parte de você, mas ele está falando assim, o que eu entendo dos textos é o seguinte, em Mateus 7:13, porfiai por entrar pela porta estreita, porque apertado e estreito é o caminho que leva à salvação, e são poucos os que entram por ela. No verso seguinte, mas largo e espaçoso é o caminho da perdição, que são muitos os que entram por ela. Beleza. O que eu entendo do texto é o seguinte, gente. A salvação não é algo de só menos. Amém? A salvação não é algo de só menos. É algo da mais alta importância. Aí eu vou para a parábola do semeador. Se você não se interessar em recebê-la, como que você vai receber? Então eu entendo que o porfiar não é porque o meu esforço vai levar para o céu, mas que eu estou vendo que existe uma guerra para me condenar. E Satanás sabe de nossas fraquezas e vai nos tentar nelas para nos desviar de Deus, para ganhar a sua alma tão preciosa na eternidade. Então, gente, eu e você precisamos nos esforçar por quê? Para manter na fé. Porque manter a fé é difícil, não é? Nos momentos difíceis é muito complicado. No momento de dor, no momento das tragédias, no momento das dificuldades, é muito difícil. Então, aí, o Satanás tenta para balançar a fé da pessoa. Então, o esforço é para que a gente seja sempre alguém que esteja aberto a essa fé. Então, a minha comparação é tipo do Maxwell, que é um teólogo também. Eu vou comparar assim. Nós estamos, um pecador está no mar, está ali e vai morrer, porque ele está no mar boiando. A qualquer momento um tubarão vai matá-lo, ou ele vai morrer afogado de exaustão de nadar. Passa-se um helicóptero. O helicóptero é Jesus Cristo. O helicóptero é a graça de Deus. Do helicóptero lança-se uma rede, uma escada. O que você tem que fazer? Agarrar aquilo lá. Esse agarrar nessa rede, essa rede é essa escada é a fé. Você salva pela fé. Você está lá pendurado. Você pode soltar? Pode soltar. Então, a gente vai estudar hoje aqui, eu vou explicar porque o calvinismo diz que não existe de soltar. Então, eu sou linha armeniana, de outra teologia, então para mim você pode soltar. Então a pessoa soltou. Então quando Jesus disse assim, porfiai por entrar, para mim tem a ver com isso. Com um agarrar da fé. Você sente um inferno perto de você.
por causa das tentações, as amarguras. Salmo 116, verso 3, angústias do inferno de mim se apoderaram. Quer dizer que existem poderes do inferno que transcendem e chegam até nós. A gente pode ser tentado a coisas horrorosas, do tipo assassinato, o suicídio, né? O desvio, o sair da igreja. A gente é tentado, gente. A gente é tentado. A gente é tentado a coisas feias, né? A fazer coisas erradas. Então, ser tentado não é pecado, hein? Ser tentado não é pecado, mas cair tenta sobre. Então, para mim é o seguinte: nós agarramos essa rede, agarramos essa escada, estamos lá. E aí passa alguém ali e fala assim: não, senhor, tem um barquinho embaixo lá para você. Tem um barquinho lá. Peraí, qual que é o nome desse barquinho? Titanic. Qual é o seu nome? Satanás. Pô, caramba, então é isso mesmo. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe que vai afundar. Então ele quer convencer as pessoas através de riquezas, luxo, sexo, droga e rock and roll, para ele ter uma vida boa neste mundo. Então Satanás quer trocar a sua alma, e ele quer dar em troca da sua alma ninharias desse mundo, prazeres do mundo, os quais, quem amar os prazeres do mundo, o amor do Pai não está nele, e corrigindo com toda a alegria do mundo. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Para falar ver se completo. Bom, então, quer dizer, nós nascidos de novo, irmãos, temos dentro de nós um ímpeto, uma força, um poder de amar a Deus. Se você nasceu de novo, você tem uma vontade de ser crente. Se você nasceu de novo, você tem uma vontade de orar. Você tem vontade de ler Bíblia, você tem vontade de estar na igreja. Se você não nasceu de novo e ainda que esteja na igreja, você não gosta de culto, não gosta de oração, não gosta de revelação, não gosta da Bíblia, não gosta de ensino cristão, não gosta das atividades cristãs, porque atividade, que saco, atividade cristã. Por quê? Porque elas não são prazerosas do ponto de vista da carne. Deixa eu abrir um parênteses. Olha que situação difícil na música. Eu tenho paixão com música, eu tenho paixão com música, paixão, loucura com música. E pensa na música dançante, tipo forró, que eu mais gosto, tipo um shot, um forrozão, você fazendo, gosto de um reggae, você já viu eu cantando reggae aqui, eu gosto daquela dançaria toda. O que a gente tem que tomar cuidado? E a gente gostar do ritmo dançante, o que a gente faz? Hein? A gente dança, mas dança como? Na carne. Isso não é adorar a Deus, não. Porque a pessoa está fazendo do gosto da música, que beleza, isso não é adorar a Deus, não. Porque qualquer mundano pode dançar. Eu já toquei samba, aqui a gente toca tudo. Aqui a gente só não toca o funk brasileiro, até o americano a gente toca. Então o que acontece? Nós gostamos de música bastante abrangente aqui. Nós gostamos. Mas que sabemos que... Lembra que lá a gente estudou lá em Êxodo e Levítico, na lei, toda a lei de Deus, a gente estudou o quê? Que nenhuma oferta que oferecesse o Senhor podia ser com mel. Nenhuma. Por que não pode com mel? Porque o mel representa a vontade humana, o prazer humano. Então se eu estou tocando uma música, que delícia de música, e ela não tem nada a ver com Deus, não importa o que você fez, não importa o que você é. O povo dança muito, eu sabia que eu sou dançarino, eu tá vendo, viu meu gingado. Então o que acontece? Quer dizer, é isso que a gente... O irmão tá tentando, olha, irmão. Nossa, meu, começou até a cabeça, assim, o que é isso? Isso aí que você chama de dançar, né? Bom, então, será que a gente vai fazer do culto isso? Porque tem discoteca cristã. E nós entendemos que isso está errado. Nós não concordamos com discoteca cristã. Por quê? Porque eu quero usar da música para fins carnais, da satisfação de dança, que é muito bom. E é pecado dançar? Não. Curiosamente, aí que entra. Então nós precisamos ver, por isso que eu falei aqui, já falei aqui na igreja, não é errado a coreografia. Já viu tanta igreja que a menina dançando, aquilo é correto, porque ela está adorando o nome do Senhor, desde que ela esteja com versos corretas, não seja sensual, tampadinha, com decência, está adorando o Senhor. E tem um testemunho da minha Isabela, que ela falou assim: pai,
Quando a gente está dançando, a menina dançando, você sente tanta presença de Deus, você está ali dançando, meio que seguindo a música, que meio não é seguindo a música, né? Então, gente, a dança não é pecado. O que faz virar pecado na hora de louvor é o fato de fazer com que esse louvor seja um louvor que satisfaça a carne. Então a gente toca muita coisa dançante aqui. Quer dizer, se a gente balançar o corpo, ó Deus, e adorar a Deus com o corpo, faz bem? Faz muito bem. Desde que isso não seja para a satisfação de carne. Que não seja para a satisfação carnal. Ele tem que fazer para a glória de Deus. Ele não pode fazer para as próprias satisfações. Porque senão já não é para Deus, é para o próprio homem que está dançando porque ele gosta. Ó, um shotzinho, um forrozinho. Vou tocar um forró aqui. Eu estou treinando, porque eu baixo, não sei se tocar forró, isso é muito difícil. Aí eu quero tocar um forró, você vai ver, a gente vai cantar. Quer dizer, por quê? Porque a música de Deus e a Bíblia manda cantar com todo tipo de instrumento. Quero comprar um bongô para cá, a tabaca eu quero comprar, uma doce me xingou. Então eu quero comprar bongô, quero comprar os instrumentos percussivos, a bateria já está aqui, só faltam baterias, mas baterias também tem, né? Vai ter. Então nós entendemos que a música é muito boa, porém que não vamos nos desviar de colocar as músicas, por exemplo, Rodrigo, aquela música que a gente, nada vai nos separar, de quem que é essa música? De quem? Quem que canta mesmo? Aníbal Soares. Então a Aníbal Soares tem essa montada. Aí eu vi um conjunto que é o... não ia falar o nome do conjunto, não, aquele conjunto lá, sabe o que eu estou falando? O que eles fizeram? Funk Soul. Esse Funk Soul é um estilo musical, tá? Não sei se você conhece, gosto até demais, inclusive. O Funk Soul é do Pharrell, doce. Aquele Pharrell, aquele funkeiro americano. Então eles pegaram essa música da Nívia e colocam aquele funk, porque eu fui tirar isso do baixo. Quer dizer, a gente está pegando lá de fora de música mundana para colocar dentro da igreja. Você acha isso certo? Ora, que isso, gente? É como a gente pegar um pinico muito novinho da fábrica, que é essa história que ensinou foi o apóstolo Valdomiro Souto Ferreira, o meu apóstolo, não é essa apóstolo do chapéu não. Que ele, inclusive, já morreu com o presidente do meu seminário, e ele ensinou isso lá, ele ensinou isso no Brasil. Aí todo mundo começa a falar com coisa que descobriu a pólvora. Não, quem falou isso foi o Valdomiro Souto Ferreira, tá, o apóstolo da gente lá. Então, quer dizer, ele era o apóstolo, né? Então, o que eu quero dizer? Você não pode pegar uma coisa suja, ainda que esteja limpo, tipo um pinico, e colocar coisa boa para você comer. Porque é inadequado eu pegar uma música lá de fora e trazer o formato dela para dentro da igreja. Isso é uma afronta a Deus, porque alguém não tem o Espírito Santo para receber de Deus. A Sansa que recebe música de Deus, eu já recebi, não sei se o Gabriel já recebeu, quem mais aqui já recebeu música? A pessoa tem música de Deus, tem um presbítero lá de Papagaios, ele está mandando para mim um monte de música que ele está fazendo. Ele fala assim, não, cara, eu recebi o Espírito Santo e tal, umas músicas bonitas, umas letras bonitas. Então receber música do Espírito Santo, você tem que estar muito conectado. Eu lembro do Thales Roberto, falou assim que ele estava ferrado da vida, já foi usuário de drogas, já se perdeu, já fez muita cagada. Aí um dia ele estava roubado, voltando para a igreja, e ele estava ferrado, não tinha dinheiro para pagar um aluguel, expulso de tudo, lá no fundinho, e ele com o violão na mão, aí ele começa a cantar, porque é tão difícil para mim, Deus, você sabe essa música aí? Porque eu sou tão pequenino assim. Então eu vou ficar quietinho aqui no seu colo. Foi nessas dificuldades que ele volta para a igreja, que foi nessa época de ouro do Thales que explodiu nesse país e até fora do país o fenômeno Thales, né? Músicas, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Claro, teologia arminiana, e nem toda a teologia dele eu concordo também. Mas que você vê que essas músicas arde outra vez, né? E o que aconteceu? Esse cantor começa a cantar algumas coisas e colocou nesse formato muito popular, que não era o formato gospel, que deu pano para a manga também. Por quê? Porque a gente pega uma música do Thales para quê? Para dançar. Então a minha preocupação, e eu amo profundamente, você não sabe, mas eu amo profundamente Corinho de Fogo, profundamente. Mas eu vejo as pessoas, tipo assim, usando Corinho de Fogo para quê? Para dançar na carne. O cara não está entendendo que o Corinho de Fogo é sério. Quando você fala assim, vou marchar com o varão,
vou marchar com o varão, aqui tem um poder. Faça isso para você ver. Eu te desafio você a marchar com o varão. Faça isso que eu estou falando. E você vai, pastor, sentir o poder de Deus. Eu já fiz. Então, quer dizer, mas as pessoas levam isso em brincadeira. Né? Gente, vamos lá, desculpa, senão a gente foge. O 150, tudo que tem fogo, louvou o Senhor com danças. Né? Então, gente, desde que essa dança seja você usar o corpo, né? Bater as palmas, não falou, pode bater a palma à vontade, se você tiver condições de segurar a palma, tá? É o correto sim, né? Não é proibido palma. Beleza, gente? Então, a salvação é pela graça. Nós fazemos, eu penso que existe uma questão de manutenção dessa graça, de a gente valorizar essa graça, porque se a gente não valorizar, a gente cai. Vamos lá? Vamos lá. Solos Cristos, um leitor para nós. Pode deixar o outro irmão, alguém que ainda não leu, gente. A gente varia de novo. Somente Cristo. A Igreja Romana alega ser necessária, além da obra de Cristo, mais alguma coisa para que salvação seja completa. Como resultado, a doutrina católica acrescenta como mediadores Maria e outros santos, mas refutamos totalmente essa heresia e reafirmamos que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5, 6. Então, é esse texto, eu não vou abrir porque ele está escrito, né? Então, gente, qualquer fundamento posto que não seja Jesus Cristo é herético. Pode ser Buda, pode ser essa conversa maligna, demoníaca que fala assim: não, todos os caminhos levam a Deus. Não, toda religião é boa. Não, não é não. Se as religiões são contrárias, como todas podem ser boas? Se a religião é ao contrário. Se a religião cristã diz que a salvação é pela graça, por meio de Jesus Cristo, isso não faz nada, é a fé que você recebe, você é salvo por isso. E o Espiritismo, por exemplo, diz que no inferno não tem, para o Espiritismo não existe inferno. Quando você morrer nesse mundo, aí existe um julgamento que não existe Deus também. No Espiritismo não existe Deus. Aí quando você morrer do mundo, aí se você vai para o céu, que também não tem nem o inferno, mas você vai para um lugar bom. Ou vai para um lugar mau. Se você for para um lugar bom, beleza, você evoluiu, virou um anjo. Se você não for bom, o que vai acontecer com você? Reencarna para tomar uma ferrada. Vai nascer lá na favela, desgraça. Então, quer dizer, não, estou brincando, estou zoando, não falar assim, mas assim, tipo assim, então você nasce problemático. Não, a tal ponto que quando tem uma pessoa ali problemática nascida, ele fala assim: você deve ter feito muito mal na vida passada. Entendeu? Então o cara, além de nascer ferrado, ele, tipo assim, é porque ele fez algo mal na vida passada. Então, coaduna essas doutrinas. Agora você me diz espírita e cristão, você não pode ser as duas coisas. Porque a salvação é só por Cristo. Inclusive tem um texto ainda mais que eu gostei, esse texto do Hernando Dias Lopes, tá, gente? E eu concordo em gênero, número e grau. Pode continuar aí fazendo favor? Pode continuar. Somente Cristo é o verdadeiro e perfeito mediador entre Deus e os homens, e que a nossa salvação é realizada tão somente pela obra mediadora e redentiva de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é uma verdade entre outras, ele é a verdade. A verdade, não é a verdade entre outras, ele é a verdade. Ele não é um caminho entre muitos, ele é o caminho. O caminho. Ele não é um mediador no meio de panteão de intercessores. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não é um salvador entre outros salvadores. Ele é o único nome dado entre os homens, pelo que importa que sejamos salvos. Fora dele não há salvação. É exclusividade. Essa é a doutrina máxima do cristianismo. Não existe outro Jesus. Não existe outro Deus. E esse Senhor opera hoje no meio dos seus. Eu testemunho o pastor Luciano Subirá. Já falei aqui que na Índia são 2 milhões de deuses e que você pode ter a religião que você quiser. Eles aceitam todas as religiões. Então lá tem 1 milhão de religiões e com um monte de castas, com a seguinte restrição: você não pode tentar converter um deles, porque se você tentar, você é pesquisa, ele te mata. Então você pode ter a sua religião, mas se você querer que o outro converte a sua, ele te mata. O pastor Luciano Subirá está lá pregando, ele, a esposa dele e o irmão intérprete, porque ele não fala lá a língua deles.
E aí ele está pregando. E ele falou assim, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, estou numa praça. Tinha uma igreja aqui, uma igreja cá, outra. Está no meio de várias igrejas, cada uma suas seitas. Deus Vishnu, Kri, Brahma, né? Deus Brahma, Vishnu, Shiva, entre os deuses dele. E aquele monte de Deus com um monte de braço, né? Deus com um monte de braço, Shiva, Deus como parece um elefante. Né? Então às vezes tem cristão que tem aquilo lá em casa. Meu Deus, o cara deu um Deus. Bom, ele está pregando lá, aí ele falou assim, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. E estou sentindo que Deus vai realizar um grande milagre. Deus vai fazer milagre hoje aqui. E começa a estar pregando, e está vendo a empolgação do seu intérprete. E o intérprete querendo chorar. Daí começa uma chuva torrencial. Chuva, e está chovendo demais. E aí ele falou assim, agora todo mundo vai sair correndo. Um equipamento horrível, chuva em cima, e o intérprete extremamente empolgado e chorando mais ainda, e chorando demais. Ele não está entendendo nada, e daqui a pouquinho ele vai pedir para parar, sai correndo agora. Não, o que está acontecendo? Não posso explicar, não dá tempo de explicar. E todo mundo sai corrido depois dessa chuva, depois de um tempo de pregação. E nesse tempo da pregação estava chegando um monte de gente foi chegando para se converter a Cristo, mas o pastor não está entendendo nada, ele não está entendendo porque que as pessoas estão ali na chuva. Aí está lá, aí ele vai embora, gente, está acontecendo alguma coisa, preocupado com a esposa e tal. Quando chega lá no hotel, chega num lugar que eles estão mais seguros, ele falou assim, o que está acontecendo? Aí ele falou assim, eles estão pronto de muita gente, os chefes estão procurando para te matar. Por quê? Ele falou assim, porque aconteceu um milagre lá. Qual? Tem mais de 6 meses que não chove aqui, não chove, tem muito tempo, a chuva não cai nesse lugar. E quando você falou, e a chuva começou a descer, foi um mau milagre que eles pudessem esperar. Então eles viram assim e falaram assim, esse Deus, esse camarada está pregando, é o Deus verdadeiro. Porque ele manda chuva. E eles estavam num período de seca extremo, de vaca morrendo, os animais morrendo, todo mundo morrendo. E choveu. Então, esse é o cristianismo, né, gente? Você apresenta o Jesus Cristo, então eu acredito em sinais e milagres para isso. Não é sinais e milagres para ganhar dinheiro. Não é sinais e milagres que você precisa pagar. Você precisa fazer campanha. Não, é sinais e milagres que Deus faz para salvar as pessoas. Para dar sinais para a salvação. Isso é maravilhoso. Né, gente? Então, somente o Atos 4,12, porque em nenhum outro nome é dado debaixo do céu, em cima da terra, que seja dado entre os homens, ao qual possamos ser salvos. Então, o cristianismo é exclusivo, a história que toda religião é boa é mentira, que você pode acrescentar outros deuses é mentira, não, é só Jesus Cristo mesmo, porque quem morreu na cruz. A história de Maria é uma história, chega a ser ridículo, o ponto que caiu. Por que é ridículo? Porque pede à mãe que o filho atende, né? Então, faz isso aí para você ver. Experimenta ver se qualquer mãe faz isso, que já começou mal, né? Outra, existe um charge teológico que fala assim, a pessoa vai consultar com o médico, uma pessoa cristã, então o médico, o senhor é católico? Sou. Então eu quero consultar com sua mãe. Gostei, já entenderam tudo, não precisa nem... Quer dizer, eu quero consultar com o médico, não, eu quero consultar com sua mãe. Né? Então eu gostei demais desse teatro teológico. Por quê? Porque Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe na encarnação, e o Espírito Santo faz um milagre de maneira que é gerado no óvulo de Maria. Existe o óvulo de Maria? Sim. Ela é realmente mãe do ponto de vista do que fala carne? Sim. Mas não é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus. Isso está na Bíblia. Como? Quando Jesus fez a pergunta assim, gente, como que Davi fala assim no Salmo 110, fala assim, fica aqui quieto ao meu lado, até que eu ponha os seus inimigos cabelos seus pés. Como Davi pode chamar de Senhor o seu filho? E eles não souberam responder essa pergunta. E eu sei responder. Os fariseus, doutores da Bíblia, não sabiam. Eu sei responder. Você sabe responder. Então nós sabemos responder essa pergunta. Eu falo, facinho, velho. Como que Davi pode chamar seu filho de Senhor? Eu falei, eu sei, velho. Por quê? Porque Jesus é descendente de Davi. E ele é antes de todos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada que se foi feito sem ele. Então, como é que Davi chama ele de Senhor? Por quê? Porque ele só é descendente do ponto de vista da carne. Mas Jesus é antes de Davi. É por isso. E eles não sabiam essa resposta. Quer dizer, mas nós sabemos, você está na luz, você está na palavra. Tá? Então, Jesus Cristo, gente. E isso muda tudo. O que muda? A grande felicidade que isso me traz. Traz a você. Se você não for feliz por isso, eu te afirmo aqui, ó.
você não vai ser feliz por nada no mundo. Porque você é eliminado. Agora eu pergunto, você tem jeito de desviar? Fala para mim. Aí você fala assim, é impossível para você desviar. É impossível. Porque como é que o cara pode? Se tem uma única coisa aqui que salva, só tem uma ponte aqui que salva, você vai quebrar a ponte? Ô desgraça, né? O infeliz. Não é, não tô brincando, desculpa falar assim. Quem era assim bem bocudo, era o bati no teto, desbati no teto, é terrível falar essas coisas. Bom, então o que acontece, gente? Você não pode destruir aquilo que te salva. Você perde o mundo. Você perde o mundo, mas você fala, não, de Jesus eu não largo. Quem descobriu esse tesouro, que é a parábola do tesouro escondido. Vamos lá, vamos lá. Só lhe deu glória. Um leitor para nós. Deus é o único que merece toda honra, toda glória e todo espírito. Toda glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus. Só o Senhor é Deus. Ele subsiste em 3 pessoas da mesma essência e substância: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é glorioso em si mesmo, mas criou-nos e salvou-nos para o louvor de sua glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Maravilhoso, né? Doutrina protestante. Quer dizer, o 1 Timóteo 1,17, você deve saber de cor, ao único Deus invisível, mas real, imortal, seja a honra, toda a glória seja dada a Ele. Salmo 115, verso 1, não a nós, Deus, não a nós, mas a Ti toda a glória. Quer dizer, é para isso que nascemos, para isso existe a igreja. Por isso que a igreja não pode ter papagaiadas. Por isso que eu não gosto da igreja de Dia dos Pais, Dia das Mães, dia não sei o que. Eu não como nada, Natal, nada. Sexta-feira Paixão, nada. Por quê? Porque senão as pessoas começam a desviar. Como a igreja católica tem Sagrado Coração de Jesus, Deus me perdoe. Sagrado Menino Jesus de Praga. Tem tanta coisa. Eu fui numa igreja católica junto com o Doce, né, Dô? A gente estava lá, aí tinha uma Maria desse tamanho, Maria, não sei o que, lá procurando Jesus. Falei, cadê Jesus nessa igreja? Achei Jesus, estava num colo desse tamanhozinho aqui no colo de Maria. Quer dizer, Jesus é diminuto, gente. Você não pode brincar com isso. Você não pode brincar com isso. Ele é o centro de tudo. Gente, a centralidade do mundo está em Cristo. Sabia que Ele está no centro? Jesus é o centro de tudo. Como assim? Ele falou assim, olha, o que vai acontecer lá no final? Você sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz assim, que Jesus, que é o centro de tudo hoje, vai pegar o reino e a glória do Pai. Está aqui todas as coisas que o Senhor me deu. Aí, e Filipenses dá essa luz. Ele fala assim, porque diante dele, para que diante dele, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Todo mundo vai confessar. Então, gente, essa trindade benigna, essa trindade maravilhosa, é um Deus só, trino, que operou no passado como Deus no Antigo Testamento, que operou como Deus no Novo Testamento, na pessoa bendita de Jesus Cristo, entre nós como homem de carne, osso e sangue, e que foi embora Jesus, foi embora Deus, e que manda a terceira pessoa da Trindade que opera em nós hoje. Quem está governando a igreja, quem me faz ser crente, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que está no meio de nós, mas não somente isso, está dentro de nós. Então existe o Espírito Santo que nos convence da justiça e do pecado, que faz a gente ser cristão, que faz a gente, então a gente sente uma grande guerra. Minha carne não quer isso, mas o Espírito Santo, não é assim, filho. Filho, você está errado. Você racionaliza, o Espírito Santo para, e o Espírito Santo combate conosco. O Espírito Santo falando, a Ele toda a honra, a glória e a Deus. Então você tem o Espírito Santo que dirige a igreja de Deus. Então toda a glória é Ele. Então se a igreja começar com o Dia das Mães, começar com papagaiada, começar com isso, aquilo, e ela vai se desviando. Então a igreja católica é o dia de São Sebastião, dia de Santa Ana, dia de São Jeromim, de São não sei o que, São Ronô, São Arnoldo, São não sei o que. Então tem tantos santos, é como era São Pedro, festa de São João, festa junina, festa não sei o que, dia de Maria, dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora.
né? E chamou Nossa Senhora, coisa que a Bíblia nunca chamou de Nossa Senhora a Maria. Você sabe que Maria e Aparecida é uma coisa só, né? Então a história de Maria é assim. Maria, só existe uma Maria, uma única Maria. Maria das Dores, Maria das Graças, Maria das Coisas, não, só existe uma Maria. E aí o que acontece? Lá no rio Piracicaba, tal, o pescador não está pescando nada, aí jogou uma rede e pegou uma imagem de Maria. Aí joga a rede de novo, pega uma cabeça de Maria. Depois que pega isso, um monte de peixe. Então teve um milagre da multiplicação, um monte de peixe. Então ali ela passou a ser, como aquela imagem estava dentro da água há muito tempo, ela ficou preta. Aí apareceu a Nossa Senhora preta, de cor negra. Um crente jogou ela lá. Tipo assim, um crente quebrou e falou assim, não pode idolatrar, não, deu errado, né, irmão? O dia sempre é curado. Então, gente, a partir daí ficou Nossa Senhora tal. Aí tem a Nossa Senhora Negra. Aí tem a Nossa Senhora do São Jeromiro, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Boa Morte. Aí começou esse monte de aparição de Maria. E essas aparições de Maria foram chamados de Nossa Senhora em suas aparições. Então apareceu, perto da década de 90, apareceu tipo um triângulo numa janela de um restaurante, sei lá de onde, lá de uma casa. Aí disseram que aquilo era a imagem de Maria, porque é um triângulo, né? Era Nossa Senhora. Aí foi consultar até o padre, aí o padre sábio falou assim, poxa gente, isso aí é idolatria, não tem nada a ver, né? Então, gente, aí a imagem chorando, pingando sangue, a imagem que chora, e isso e aquilo. Então, assim, eu sou muito feliz, porque como eu fui congregado mariano, quer dizer, um seguidor de Maria, um católico que queria ser padre, foi fiel, então eu me senti profundamente irritado, profundamente, sim ou não? Sim ou não? Por isso a minha fúria, eu tenho que ter fúria mesmo. Por quê? Porque eu fui enganado, porque eu queria servir a Deus, mas eu tinha Maria, subi as escadas de joelhos dessa igreja. Então, quer dizer, era um devoto fiel, que rezava, que tinha as coisas. Então eu fui enganado. Então quando alguém falou assim, eu conheci Jesus Cristo libertador, e eu venho na Bíblia, não tem aqui, senhora, nós admiramos profundamente a Maria, sim ou não? Admiramos também, a neta chama Maria. Então nós admiramos Maria como uma pessoa pura, Maria como uma pessoa de Deus, como uma moça muito santificada, na qual se cumpriu a vontade de Deus. E eu fico com as palavras de Maria hoje. Como assim, pastor? Vai terminar com a palavra? Mas sim, ela diz assim, fazei tudo o que ele mandar. Então ela disse isso, né? Antes transformar água em vinho, ela falou assim, fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a doutrina de Deus, é a doutrina de Maria. Quer dizer, Maria ensinou corretamente, mas as pessoas, Maria que está vendo isso aí lá do céu, deve estar extremamente nervosa, deve estar brava até. Por quê? Porque ela não quer rezas a ela. Então a gente não pode rezar a Maria, não pode orar. Gente, com todo amor, carinho, tanto pelos irmãos, como por qualquer os irmãos católicos. Porque é o seguinte, eu tenho crente da igreja católica, irmão da igreja católica. Bom, então o que acontece? Com carinho mesmo, mas eu não posso aceitar a doutrina. Essas palavras que estão escritas pelo pastor, o reverendo Hernando Dias Lopes, e por todos os teólogos de linha protestante, eu vou escrever isso. Então não é como ofensa, mas é a questão doutrinária. Pode falar, irmão. Tiro uma dúvida. Depois dos apóstolos, Paulo, eles tudo, a igreja se perdeu e ficou comandada pela católica até em 1517, para depois voltar através de Martinho Lutero? Então, quando é que acontece alguns erros foram acontecendo ao longo do curso, mas o principal mesmo foi no ano 300 e pouco, onde o Flávio Valério Constantino, o imperador, ele teve um sonho de uma cruz, e ele ouviu a seguinte expressão, e hoc signis visti, com esse símbolo vencerás, que é o símbolo de uma cruz. Nesse momento que ele foi para a guerra, para as guerras que tinham, ele passa a usar uma cruz no escudo, então passa a usar a cruz como amuleto, e o império se torna cristão. E todo mundo é obrigado. Então, onde tinha templo de Zeus, templo de não sei o que, templo daqueles deuses, passaram a ser igreja. Por isso que a igreja católica tem esse formato, porque é o formato dos templos gregos, dos templos romanos. Então, o que é Zeus para os gregos é Júpiter para os romanos. Então, esses deuses, e o aniversário dele, tanto é que o deus Sol é de 25 de dezembro. Que é bon dia em latim, estou falando em francês, bon dia, né? Bonjour, né? Bon dia é bom Deus, que é da palavra bom dia para nós. Entendeu? Então, quer dizer, eles passam isso. Então, neste momento, como é que começou a funcionar batismo? As pessoas não sabiam nada de Deus, tinha um grupo de soldados aqui, uma lagoa. Pelotão, marcha!
Aí o cara marchava aqui dentro da lagoa, saía batizado. Entendeu? Então as pessoas não eram cristãs, porque eles passaram pela água, mas não passaram pela conversão. Então, aí até no ano 722, Concílio de Latrão, foi estabelecido o culto a Maria, a idolatria a Maria, a Mariolatria, e o culto a imagens, foi permitido pela igreja. E a igreja vem desviando, até 1517. Aí ficou esse... Mas nesse meio tempo, foram nascendo coisas, os mosteiros de São Bento, que se afasta da igreja para poder ser santo. E aí ele queria ser só santidade. Aí São Bento, que é o Bento XVI, aquele papo Ratzinger, que veio antes desse, ele fugiu para ser santo. Aí aparecem alguns santos na igreja, 1200 e pouco, São Francisco, e tem vários santos. Mas aí deu errado, porque lá no mosteiro só tinha homem. Homem, o cara com desejo sexual, o que você faz? Ele deita com homem mesmo, entendeu? Então começou o homossexualismo dentro da igreja. E aí a doutrina do celibato, que o padre não podia casar, e assim foi, entendeu? Então houve esse desvio até 1517. Aí em 1517 vai começar essa grande reforma protestante, que ela vai ter nomes. Então você tem uma reforma protestante na Alemanha, lá na França são os huguenotes, lá na Escócia são chamados presbiterianos, e lá na Inglaterra são chamados puritanos. Então começa, essas linhas todas são linhas resultados de reforma protestante, e que vem com esses nomes, os huguenotes, os puritanos e os presbiterianos, que tem até hoje, né? Beleza? Vamos lá. Então o solo deu a glória, aí termina aqui. Eu quero introduzir as teses de Lutero agora. Eu vou falar só as primeiras, a gente já vai terminar. Eu quero falar das teses de Lutero e mostrar para você, e tem muito tempo que eu não as vejo, as 95 teses, e mostrar para você que o que eu estou pregando aqui são exatamente as teses de Lutero. E o que o Espírito Santo que estava em Lutero está em mim, porque eu quero dizer para você que ele estava chamando a atenção para coisas que a igreja precisa reformar, e não é porque a igreja evangélica precisa reformar, não é? Agora, o que eu estou fazendo? Não estou indo em igreja nenhuma, condenando pastor nenhum e falando de igreja nenhuma. Estou falando de doutrina. Jesus falou assim: qualquer um que se envergonhar de mim quer dizer, de Jesus, de mim e de minha doutrina, não tem parte com ele. Eu me envergonharei dele. Então não envergonha da doutrina de Jesus, não. Doutrina de Jesus: virgindade, pureza, honestidade, perdão, conversão, isso tudo é doutrina dele. Tudo é doutrina do Senhor. E qualquer cristão ama essas coisas. Tá, gente? Então é isso aí. Acaba de ler aí quem estava lendo. O fim principal do homem é glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Nenhum outro propósito, por mais elevado, pode dar significado à nossa vida. Fomos criados por ele e nossa alma só encontrará descanso quando vivemos para o louvor da sua glória. Amém, gente? Aqui está o centro, o motivo de nossa igreja, que não é nossa, é de Deus, mas é no sentido de nossa igreja cristã. Então é tão maravilhoso fazer parte da igreja. Nós vivemos para glorificar a Deus. Você está aqui para glorificar a Deus. Você educa seus filhos para glorificar a Deus. Você come para glorificar a Deus. Você bebe para glorificar a Deus. Quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para glorificar. Você dança para glorificar a Deus. Você faz sexo para glorificar a Deus. Você precisa entender isso. A gente precisa entender que a vida do ser humano, ele passa a ser, você reproduz para a glória de Deus. A gente precisa entender que a gente trabalha para a glória de Deus. Por isso você trabalha bem, por isso você não é um preguiçoso, não é um cara perdulário, não é uma pessoa que chega atrasada, não é uma pessoa que estraga a ferramenta dos outros, não é uma pessoa que trai patrão, é uma pessoa que faz direito. Ou se você for patrão, você é uma pessoa que faz direito, que trata as pessoas bem, ensina os empregados a tratar bem, trata bem o patrão, trata bem os colegas do trabalho. Porque para que o nome de Deus seja glorificado por sua vida, para que vejam as obras, você fala: nossa, cara, que pessoa bacana, ele é bacana
bacana como? Ele é bacana educado, ele é bacana porque ele é bom de serviço, ele é bacana porque ele é fiel nos negócios, porque ele não fala palavrão, porque ele não fica fazendo... desculpa a expressão vulgar, até a expressão vulgar, mas às vezes eu falo porque ela tem mais impacto. Não fica morcegando. O que é morcegando? Se fosse um morcego, eu falei assim, para com essa conversa aí, pô, trabalho duro de noite, né? Então fica morcegando. Sabe aquele morcego? Não, Roberto, você dá as costas, o empregado está lá sentado, né? O cara não quer trabalhar, é muito ruim, né, gente? Tipo assim, às vezes você vai dar uma certa liberdade para o empregado, ao invés da pessoa aproveitar, não. Por isso que em algumas instituições as pessoas acham ruim, não gostam, não. O que a pessoa faz? Proíbe o celular. Eu acho uma besteira. Tem que proibir celular. Mas até uma pessoa que está aqui dentro, né, irmã, estou apontando para ela, contou que alguém está mexendo no celular lá na loja tal, e que perdeu 500 mil litros de leite, ela perdeu a vaca inteira. Porque a pessoa estava no celular brincando. Ela tem condições? Ela não é, você que é patrão aqui. Você fala, não, beleza, pode usar o celular? Pode, é o patrão gostoso, é bondoso? Não, pode usar. Ao invés da pessoa usar para falar com o pai, uma situação, não. O que ele faz? Quer brincar. Quer, entendeu? Ele quer abusar da hora. Quer dizer, eu não acho mal que a pessoa possa usar um celular. É igual a igreja. Agora, então, por isso que na igreja, um dos motivos que a igreja, por que aqui não pode usar celular? Por causa disso. Gente, eu saio para pegar nos lugares, eu endoido. Só que, tipo assim, estou ali para pregar, então amém. Aí é problema da pessoa. Mas aqui eu estou ensinando. Porque a gente distrai, gente. Faz um barulhinho, né? Não quero ver quem é. Então você não participa do culto, porque você está de olho aqui. Exceto quem está de plantão. Né? Eu falei, os irmãos que estão de plantão, deixa no vibrar e te telefonou, você vai lá atender, porque é uma questão que não tem jeito de você não atender. Mas a outra gente comum, não. Você não pode ter o celular nem ligado. Por quê? Porque você está ligado em Deus. Porque a gente distrai. Eu achei interessante aqui no YouTube, né? Então aqui no YouTube, naqueles vídeos curtos, né, velho? Você está aqui pesquisando aqui, da reforma de tudo. Você está pesquisando. Quando aparece outra coisa, ele fala assim, manter o foco. Já viu isso aí? Caraca, tem um algoritmo do negócio, tá vendo que você está fora. Caramba, meu Deus, volta para esse foco, volta. É ou não é? Porque a gente se distrai facilmente, sim ou não? Distrai, gente, a gente distrai, a gente está cansado, a gente quer um relax, né? Então, por isso que tem alguns... Então eu conheço emprego que a pessoa não pode usar celular, eu conheço emprego que a pessoa não pode sentar-se. Eu acho que não deveria ser tão radical. Se a pessoa está cansada, a pessoa senta. Não, mas a pessoa senta para quê? Para dormir. Aí você está pagando o cara para ele dormir, você pode ser feliz. Não, vou lá no hotel trabalhar lá, vou dormir. Aí é bom, né, irmão? Vou entrar lá no quartinho, lá não tem ninguém. Aí você está procurando empregado, não, estava dormindo lá no quarto. Já peguei funcionário sentado na lixeira. Não tinha onde sentar, ela podia sentar, ela sentou na lixeira. Tá vendo? A Letícia faz parte da gestão, da diretoria. Quer dizer, ela está lá, quando vê o cara tá... Entendeu, gente? Então, por causa dos abusos, passa a ter patrões cada vez mais rigorosos. Aí o cara podia sentar um pouquinho, o cara podia usar um celular, né? O cara viu uma situação, peraí, teve uma notícia aqui, não sei o quê, viu, e vai lá, não, mas tem domínio próprio? Não tem não, o cara quer ficar mexendo. O cara quer, né? O cara quer abusar. Aí o patrão nervoso fala assim, não vai poder não olha nem o celular. O patrão ignorante, não é porque ele já teve um funcionário que deu problema, em vez de trabalhar, estava no celular. Aí alguém está ligando lá, o cara está com a namorada no telefone. E alguém ligando lá para a empresa e ele está ocupado, né? Aí, gente, aí as coisas ficam difíceis. Vamos para as teses de Lutero, vamos lá? Então a gente vai agora para as teses de Lutero, espero que os irmãos sejam muito edificados com isso. Já falei que os créditos do Hernandes Dias Lopes desse texto, esse texto não é meu, tá? Porque tem até um ponto aí que não é 100% do que eu acho não, mas que eu concordo com ele, né? Vamos lá, então eu quero só introduzir isso aqui. Veja se isso que eu estou aqui, não fui eu que escrevi, isso aqui são as teses de Lutero que eu estou trazendo para você, traduzidas do alemão. Vê se isso é o que a gente está ensinando nesta igreja. Vê aí, vamos ver? Eu vou até ler aqui. As 95 teses de Martinho Lutero, por Sebastião que não é. Vamos lá. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg 95 teses que gostaria de discutir com os teólogos católicos.
os quais versavam principalmente sobre penitência, indulgências e salvação pela fé, que são as teses, a essência da doutrina cristã. Vamos lá. Número 1. Ao dizer fazei penitência, que está escrito em Mateus 4,17 na linguagem antiga, o nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse de penitência. Vou traduzir a palavra penitência: ajoelhar no milho, dar chicotada nas costas, fazer jejum, é isso? Não é isso que foi traduzindo, não é? Porque a última vez que eu confessei, que foi com o Frei Jordano, um freio muito respeitado, a Escritura respeitou muito ele, né? Era realmente um santo homem, e aí eu peguei assim, assado. Então você reza como penitência 5 Ave Marias e 6 Padres Nossos, certo? E isso era penitência. Mas quando a Bíblia fala para fazer penitência, de que ela está falando? Para que a vida do cristão fosse de arrependimento. Irmãos, desde a pessoa mais nova aqui dentro que já tem juízo, acho que é a Maria da Fabriciana, né, já tem juízo. Não vai falar que ela não tem juízo, que tem juízo sim, sabe muito bem o que está fazendo, né? Não é adulto, mas sabe o que está fazendo. Então desde ela até a pessoa mais velha entre nós tem que arrepender, e eu tenho que me arrepender. A gente fala em pensamento, eu concordo com a reza da Igreja Católica. Pai, nós pedimos, na oração católica diz assim: nós pedimos perdão por atos, pensamentos e omissões, que faz parte da reza. Está errado ou está certo? Está certo, né? Eu ainda acrescentei comissão, né? Então, atos, pensamentos, omissão e pecado de comissão. Então, meus amados irmãos, isso aqui é a igreja cristã. A igreja cristã é pregar para você, vai se arrepender, rapaz. Ah, mas é aquele irmão que caiu, não sei o que. Não é aquele irmão que caiu, não. Eu, você também. Porque eu que não fiz esse pecado tal, fiz outro. Então ainda quer condenar outro irmão? Porque não teve a mesma falha? E Deus sabe por quê. Quantos de nós não cometem outras coisas? Porque não tem oportunidade. Desculpa falar assim. Não é? Então, porque Deus, o próprio, livra a pessoa para não cair naquilo. Então, gente, essa é a primeira tese de Lutero. Então fazer penitência não é ajoelhar em milho. Fazer penitência não é fazer jejum. Fazer penitência não é ficar... Não, fazer penitência é levar uma vida de arrependimento. 2. Esta penitência não pode ser entendida como penitência sacramental, isto é, da confissão e satisfação celebrada pelo ministério dos sacerdotes. Não é essa. É isso que ele está explicando em sua tese. Tese 3. No entanto, ela não se refere apenas a uma penitência interior, e sim a penitência interior. Sim, a penitência interior seria nula se externamente não produzisse toda a sorte de mortificação da carne. Então, quando ele está falando de penitência, em Mateus 4,17, ele está falando de mortificação da carne. Quem não mortificou a carne, não está arrependido e não está vivendo o Evangelho. Pronto, é o que está pregando aqui. Então, eu sou crente da igreja cristã em casa, tem a carteirinha da igreja. Bobagem. Bobagem, você tem carteirinha da igreja. Vai bobagem participar do grupo da igreja. Porque a pessoa metida a falar que é crente da igreja, coitado você, até dó. E o que adianta? Então, nós precisamos entender isso. Que não é bem um título. Eu acho que o Joseph, não sei se o Smith esqueci o nome dele, que é o fundador da Igreja Batista na Alemanha. Eu sou da Igreja Batista. Não, gente, não. Por consequência, a pena perdura enquanto persiste o ódio de si mesmo. Isto é a verdadeira penitência interior, ou seja, até a entrada no reino dos céus. Então, o que é ser cristão? É ter um ódio de que a minha carne deseja o que destrói a minha família. É que a minha carne me destrói a mim mesmo. Eu falei aqui, né? A carta aos Coríntios 3, 16, 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo. Então quem está usando da carne para satisfações carnais, no sexo, na droga e no rock and roll, ele está profanando o santuário de Deus. Deus vai condenar essa pessoa. E então, quando você se torna um crente verdadeiro, e eu espero que vocês tenham passado por essa experiência, quando você se torna um crente verdadeiro, você fala assim: ô desgraça que eu sou. Alguém já sentiu isso?
No sentido que não é te amaldiçoando, não é querendo suicidar, não. É no sentido assim, nossa, Deus manda eu ser bom e dentro de mim eu quero matar. Deus manda eu ser humilde e eu quero me impor. E você começa a ver dentro de você uma guerra, e começa a ver dentro de nós uma luta, uma desgraça. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aos Romanos 7, verso 24. 24. Então você começa a ver uma guerra entre você querer servir a Deus. Você chega com toda a boa vontade, você é liberto, você é santificado, você é perdoado, você se sente feliz. Eu sou crente, nada me desvia. Passa um tempo, aquelas vontades malignas voltam a nós, sim ou não, gente? Porque o próprio Martinho Lutero diz o seguinte: eu enterrei o velho homem nas águas, e não é que ele sabe nadar, o miserável. Martinho Lutero falou isso. Então você já enterrou, você já se batizou, você foi uma pessoa arrependida, mas daqui a pouquinho você volta aos velhos hábitos, você volta a ser idólatra, você volta a prostituir, você volta a mentir, porque a gente para com essas coisas todas, sim ou não? Para, pelo menos o convertido, pelo menos para batizar nesta igreja tem que parar. Eu não batizo uma pessoa que fala assim, aí a pessoa, agora se a pessoa me enganar, pode. Porque aí fala assim, falou que você está com Deus, você está arrependido, e aí batiza a pessoa e a pessoa está no erro, vai pagar por isso. Mas não eu. Eu não vou pagar, não. Não vou pagar mesmo. Eu não vou pagar, não. Então, gente, eu quero convidar a igreja, né? Eu quero estar terminando, eu quero convidar a igreja, não pode fechar não, defeito aqui. Quero convidar a igreja. Você quer conferir aqui, Giovana? Tá fora aí? Vê se eu estou fora. Dá para... Tá tudo bem? Então eu quero convidar a gente, irmãos, a levar uma vida de arrependimento. Quero convidar, irmãos, eu termino com Atos 2, que diz assim, salvai-vos dessa geração perversa. Uai, pastor, você está pregando que a gente salva a si mesmo? Uai, você acha que Pedro pregou isso? Eles perguntaram assim, o que faremos? Aí ele falou, salvai-vos dessa geração. Como é que a gente salva a nós mesmos? Não é que a gente salva nós mesmos, mas é no sentido assim, eu preciso receber a salvação de Cristo. Irmão, se algum de vocês aqui tem desejado demais o pecado, isso é normal. É isso, pastor? Eu mesmo sabia não? Se você fala, pô, eu tenho desejos que são contrários à moralidade, eu sou um imoral. Normal. Por que é normal? É normal debaixo do sol, né? Debaixo do sol é isso mesmo. Né? Quem te falou que vai mudar? Então você precisa entender que debaixo do sol, a natureza terrena, não há conversão. Por isso que a gente não pode viver segundo a natureza terrena. Ele tem que viver segundo uma outra natureza, que é a natureza espiritual, que fala, não, você quer maldita carne desgraça, certo? Não estou falando palavrão, não. Mas eu domino a minha carne. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Quem manda nesse coração é Deus, essa carne quer. Por isso que aqueles padres, o próprio Martinho Lutero dava chicotada nas costas, porque ele estava querendo um meio de se purificar. Aí ele descobre que a salvação é pela rendição. Então, igreja, quando vocês forem tentados e serão, você vai ser tentado a desistir. Desculpa falar assim, não quero ser grosseiro. Você vai ser tentado a prostituir, a adulterar. Você vai ser tentado a mentir, a roubar. Que isso, pastor? Você vai ser tentado a violência, a sair do prumo, a suicidar. Você vai ser tentado, a gente vai ser tentado a coisas infames e vis, malignas, imorais. Vai ser tentado, mas não ceda. Não ceda. Pastor, você tem uma forma? Tem. E caramba, você tem uma coisa que eu tenho, é isso aí. Que não é minha, mas é por causa da palavra que está em mim. Gálatas 5, 16, 17 diz assim. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, para que não façais o que vocês querem. Porque um combate contra o outro. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, se você é guiado, então você vence. Então, irmãos, o Espírito Santo está liberado, o Espírito Santo é derramado. Então, quando você sentir em você
os desejos infames. Você fala assim, não, eu sou crente. Cai no chão, cai com a cara no chão, fala, Jesus, tem misericórdia do desgraçado que sou eu. É o sentido do texto, miserável homem que eu sou. Mete o murro no peito e fala, Senhor, o que é isso, velho? Eu sou lavado. À medida, a minha experiência cristã, para dar testemunho para você, é o seguinte, à medida que a gente vai vivendo o cristianismo, você vai tendo prazer em Deus, desenvolvendo prazer pela Bíblia. Nossa, é tão gostoso escutar um hino. Imagina, se você escutava assim, eu sou antigo, então você é bem ridículo. Se você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Né? Você gostava dessas músicas, vocês velhos aí, né? Vocês novos nem conhecem isso aí. Entendeu? Você lembra dessas marchinhas de carnaval? Que nem relembro, nem mãe, o irmão que estava na gandaia, o Berceiro, irmão ali, ó. Viu, José, irmão? Viu? Fique de olho. Quer dizer, não é? Tinha aquelas coisas, cânticos por aí. Cânticos e mais cânticos, né? Tanta coisa feia, aquelas marchinhas, e que ele não tinha uma intenção ruim, não. Vou te falar para você, eu acho que não. Era só cantar de alegria, de carnaval, marchinhas de carnaval, fora as coisas indecentes. E tinha isso. Agora você vai cantar, né? Todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, né? Tua fumaça me esconde no lugar secreto, sabe? Cânticos assim, quem já pisou no santo dos santos, quem já sentiu a presença de Deus, não quer sair da presença. Então, assim, a presença de Deus, em tua presença, eu me rendo, né? Grande é o Senhor. Então você vê que há um nível que essas músicas trazem vida, trazem perdão, trazem santificação, e você vai se santificando, vai se lavando. Então o Apocalipse termina assim, com a decisão. Ele diz assim, quem está sujo, suje-se ainda. Tipo assim, seu porco, vai lá na sua sujeira. Mas quem está limpo, limpe-se ainda. Quer dizer, então, a gente que é lavado, irmãos, corre o risco de sujar, sim ou não? Sim, você corre o risco de sujar, você corre o risco de cair, você corre o risco de... Aí você fala, não, eu fiz errado mesmo, eu fiz, mas eu não quero. Então, ao longo dessa carreira cristã, mesmo que você tenha feito muitas coisas, você fala, não, eu andei errado, eu fiz errado, mas aí você vai mudar de vida. Irmãos, então, a essência dentro da reforma protestante é trazer as pessoas para um culto verdadeiro, é largar o culto a imagens, é largar a idolatria de qualquer homem, mulher, de adorar qualquer coisa que não seja Deus. Qual foi o erro da igreja? É colocar a igreja acima de Deus. Eu estou vendo a igreja colocar a igreja acima de Deus, é a família em cima de Deus. Não. Está acima da família é a espiritualidade. Porque se sua família não quiser, você tem que abandonar a sua família. É simples assim, direto assim e difícil assim. A família não quer, então você que escolhe, você quer ficar com sua família? Porque não dá para seguir a família. Tem que seguir Deus. Porque Deus está acima. Então, gente, louvo a Deus por a gente poder estudar isso, as bases de nossa igreja, a reforma protestante. Espero que a gente siga isso, já citei aqui várias vezes que quero seguir o puritanismo nas vestes, na fala, na conduta e na doutrina. Então eu quero seguir isso no grupo de louvor. A gente não canta qualquer louvor, os louvores são, vamos escutar isso aí, então canta ou não canta, entendeu? Estilos, teve um caso, a gente vai tocar um negócio lá, estava meio dançante, pensei, vamos cortar isso aqui que a gente vai acabar e cair na cara, porque eu gosto de dançar, você já viu que eu sou dançarino, você já viu o cara dança demais, né? Então, estou brincadeira, mas assim, é muito lindo que a gente possa dançar, você fazer um movimento, aleluia, as palmas louvam o Senhor, não sei o que, isso não é um problema, se a gente o faz humilde, se a gente o faz de coração, se a gente tem consciência que não é para balançar a cara, daqui a pouquinho está dançando dois agarradinhos, ei, chegado, você está achando que você é baile, você está num bailinho, certamente, não é, gente? Que a gente vai confundindo as coisas, você vai se pecando, você vai acostumando com o mundo, a gente não pode, cada um tem sua intimidade com sua esposa, tudo bem, mas aí a gente começa com danças, com coisas que são sensuais ou que são carnais, isso não pode na igreja, tá bom? De todo o coração, agradeço a Deus por suas vidas, saiba, você está numa igreja cristã, pregamos a Cristo, em toda doutrina,
Passa pela palavra de Deus. Eu falo assim, eu creio nisso aí, pastor. Eu creio nisso que está sendo pregado. E é esse Deus que está sendo pregado que eu quero viver. É esse Deus que a gente quer. Não quero ser moralista, uma pessoa muito dura ou uma pessoa ignorante. Não. Mas fiel, ortodoxa, sim. A gente precisa ser. Seja você um crente de luz. Um crente que fala assim, não, eu sigo. Ah, por que você é protestante? Eu sou protestante porque é o seguinte, porque essa doutrina está errada. Por que você está nessa igreja? Não, porque na nossa igreja lá, eu creio no que está pregando lá. Eu vivo aquilo lá. Eu sou falho, ninguém está alegando aqui santidade perfeita, né? Não estou alegando santidade perfeita, mas estou alegando. Nós somos santos separados, sim. A gente se separa do mundo. Não está andando de qualquer jeito, não. Mesmo com dificuldade, mesmo caindo, mesmo falhando. Vamos ficar de pé? Gente, ainda continuo pedindo oração, eu tenho passado bastante mal, até o Doce não queria que eu desse aula, falou que estou passando mal, falou que eu estou sem cor, me acovou todos, cadê o Doce? Estou meio sem cor, né? Então, eu estou passando mal mesmo, hein? Estou meio passando mal. Então, o que acontece, gente? Fui a médico lá, eu faço mais coisa que o médico manda fazer. E bendita seja minha esposa, dá um testemunho da minha esposa. Minha esposa foi boa filha, é boa esposa e é boa mãe. E eu ganhei na loteria. É muito bom, vou te falar a verdade. Eu ganhei uma esposa. Quando a Bíblia diz que quem achou uma mulher, achou uma coisa boa, eu sou esse. Então eu sou muito abençoado, duplamente. Então eu te dou esse testemunho. A esposa cuida de mim, coloca um pano quente aqui, coloca panos quentes dos meus pecados. Não, o cara tá zoando. Não, eu coloco um pano quente mesmo. Literal, pô, vocês são fogo, né, gente? Vocês julgam a gente. Mas ela coloca os panos quentes aqui na minha. Né? Se você tem uma esposa e coloca os panos quentes para você, irmão, ó, se declare feliz. Você vai se inscrever na José, coloca os panos quentes, já viu, irmão? Ó, né? Quer dizer, seus irmãos têm. Quer dizer, então ela cuida de mim. Obrigado, Deus. Deus te abençoe, moça. Deus te, não, de coração mesmo, estou falando de coração, a presença de Deus. Quer dizer, espero, se a gente for cristão dentro de casa, a sua casa vai ser feliz. Se você for um cristão, sua mulher vai te amar, você, porque você é um cara fera, mesmo que você fale a gente tem. Para isso serve para todos nós. Então eu quero que a gente viva isso, como os huguenotes, como os presbiterianos, como aqueles, aqui eu estou falando do original, como aqueles, os luteranos, como aqueles que começaram, não, vamos ser de Deus, amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos estudando aqui, historicamente, eclesiasticamente, a reforma protestante. Senhor meu Deus, e nós queremos seguir a Bíblia nos pontos nos quais o Senhor ordena. E eu peço perdão por mim e por cada servo de Deus que aqui está. Senhor, nós somos tão falhos e a gente tem falhado tanto para com Deus. Acreditamos na profecia, acreditamos que a profecia está sujeita à palavra de Deus, como ensinou o irmão Roberto, está falando que é verdade. Nós ouvimos, esperamos cumprir. Senhor, meu Pai, que cada irmão aqui, Senhor, meu Pai, encontre-se em arrependimento. Não importa, Senhor, se esse pecado é maior ou menor, mas que cada um aqui seja lavado e remido. Que cada um encontre a graça de Deus. Eu sou feliz porque Deus me perdoou. Então eu peço a bênção para o marido e para a esposa, para o pai e para a mãe, para o filho e para a filha, para cada irmão, Senhor. Que eles encontrem o Cristo, o único, o Deus, e fala, eu estou na igreja verdadeira, eu estou na igreja de Jesus Cristo. Não é a igreja de Cristo em casa, mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Cristo fundou, a igreja cujo Cristo é o fundamento, Senhor, confirmado pelos apóstolos e profetas. Levanta no meio de nós, apóstolos, profetas, doutores, ensinadores da palavra, evangelistas e pastores. Levanta nessa moçada, levanta-se nesses adolescentes aí que está chegando, levanta nesses irmãos que já são mais maduros, algo bom para passar para os outros, até que o Senhor venha. E nós dizemos Maranata, e nós confiamos no Deus. Senhor, pedimos todas essas coisas necessárias para a vida cristã, ou para a vida no mundo. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de prosperidade, nós precisamos de auxílio, nós precisamos de ajuda. Então eu peço prosperidade para quem está precisando, emprego para quem está precisando, mais saúde para quem está precisando, alívio para os agoniados, alívio, Senhor, para aqueles que estão chateados, aqueles que estão tristes, que estão tendo dificuldade dentro de casa, que estão tendo dificuldade no emprego. Pai, pedimos todas essas coisas, seja conosco e nos dá a tua doutrina sempre, e que essa bênção, a bênção do Espírito Santo, isto é, a presença dentro, que cada um que esteja com o Espírito Santo dentro do coração,
guiados pelo Espírito de Deus, que caia por terra toda a carne, que caia por terra toda a carnalidade, toda a maldade, toda a impureza, e se firme a doutrina de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Senhor, e nós aguardamos a promessa com fé. Sabemos que a salvação vem pela fé, e nós aguardamos a salvação dos céus, em nome de Jesus. Que o grande e poderoso amor de Deus o Pai, a comunhão de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada irmão que aqui veio, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Os irmãos que estão em casa, amém. Deus abençoe, amém.